lá, nós vamos começar aqui falando de alguns tópicos importantes, eu vou citar eles para vocês se localizarem o que nós vamos falar no decorrer da nossa conversa. Nós vamos falar sobre a questão da descoberta do diagnóstico, vamos falar de sinais e característica, dos desafios que enfrenta no cotidiano, o impacto do diagnóstico, avaliando e compreendendo melhor o autismo, né, para ver como que é o dia a dia ali, o pós-diagnóstico, como funciona, né, que eu acredito que muitos de vocês aqui, para quem tem o diagnóstico, acaba tendo um acompanhamento, na verdade, ou muitos não, outros têm, mas é bom que vocês vão poder ouvir aqui quem está aqui para poder falar conosco. E também mensagem para outros adultos e até mesmo pais, né? Que a gente não vai se limitar aqui somente à questão do autismo adulto, tá? Então, eu vou deixar muito aberto, eu acho que vocês podem, nós estamos aqui conversando, vocês podem ver quem começa assim a falar. A minha primeira pergunta é assim, como foi o processo de descoberta do diagnóstico do autismo? Quem começa aí a falar? Tá, vou falar então. Então vai. Vamos lá. Quando eu recebi meu diagnóstico de autismo, não foi uma grande surpresa na minha família. Assim, não foi uma grande surpresa para quem convivia comigo 24 horas. Como meu esposo, como a minha mãe. Eu já cresci com o diagnóstico de TDAH. Na época, era outro nome ali, no comecinho ali da década de 90, né? Fui diagnosticada com hiperatividade, mas eu tinha todos os sintomas do autismo, todos os sintomas clássicos. Porém, eu fui um bebê que falei muito, muito cedo. Comecei a falar, falava muito. A minha mãe, ela ficava muito preocupada comigo porque eu tinha muitas crises. A minha mãe, ela não me compreendia. Minha mãe conta que o meu desenvolvimento, não só o desenvolvimento da fala, como todo o desenvolvimento corporal mesmo, ele foi muito precoce e isso assustava a minha mãe. Então, assim, quando a gente pensa, nossa, uma mulher, mãe solo, né, de uma família bastante tradicional e buscar ajuda no comecinho da década de 90, é porque alguma coisa tinha ali com aquela criança mesmo. Porque geralmente, ainda mais, né, autistas de níveis menores de suporte, acaba passando batido, né? Os pais não vão atrás. Mas o meu comportamento preocupava demais a minha mãe. Então, o diagnóstico que ela recebeu foi esse. É um bebê muito hiperativo. Tomei remédio controlado. Eles me receitaram ali um remédio controlado, que eu não me recordo o nome. Eu tomei de 1 ano até 2 anos. Era um remédio para o coração. E eu era uma criança autista, não tinha necessidade nenhuma de tomar um remédio para o coração. As crises elas eram tão fortes que me pintava todo o corpo de roxo. Eu nascia muita mancha roxa no meu corpo. E minha mãe ficava... Uma outra preocupação da minha mãe era: as pessoas vão achar que eu espanco minha filha, né? Mas isso tomava Estresse. Por causa da questão da hiperatividade. Conta de muito estresse. Eu era um bebê muito estressado, muito nervoso. E quando o corpo sente, né? Assim, acaba se manifestando de várias maneiras. Então, assim, cresci sabendo que eu tinha hiperatividade. Era muito nítido, era muito claro. Então, digamos assim, essa hiperatividade, a superdotação, no caso, elas acabaram camuflando o autismo. E naquela época não se diagnosticava crianças que falavam muito. Não diagnosticavam com autismo. Então, ainda mais mulheres, né? Uhum. Tem todo aquele lance de que os meninos, eles acabavam manifestando muito mais essas características. Eu sempre falo lá no meu Instagram também que é um pouco de machismo também, que os olhos sempre se voltavam mais para os meninos do que para as meninas. Então, assim, não se diagnosticava meninas com autismo. Uhum. Coisa rara. Eu tenho 35 anos de idade, então... Você teve o diagnóstico com quantos anos? Com 32. Tive meu diagnóstico com 32 anos. E não foi uma surpresa para o meu esposo, para minha mãe. Foi surpresa ser autismo. Porque alguma coisa a mais ali tinha, né? Só que a gente não entendia de fato que era autismo. Eu comecei a estudar o autismo quando houve ali uma desconfiança do meu filho ser autista, que ele, primeiro apareceu epilepsia nele e depois... a gente ficou muito preocupado com as questões das convulsões, que ele convulsionava muito. Mas, enfim.
com 32 anos. E aí eles falavam, então tá explicado, né? Minha mãe mesmo falou, tá super explicado. E eu tenho certeza que minha mãe é uma mulher autista. Minha família é muito atípica. Minha mãe sofre demais. Ótimo. Quem mais gostaria de falar? Cássia, vamos lá. Contar, né? Que as pessoas olham para mim, né? Falam assim, nossa, mas você é autista, né? Quem não me conhece, não convive comigo, ou seja, a população mundial inteira, achou estranho o diagnóstico de autismo. Mas eu lembrei agora, Evelyn, falando, quando eu contei para minha mãe, né? Que eu comecei a investigar, para resumir um pouco a história, eu sou paciente psiquiátrica desde os 17 anos, mas o meu primeiro diagnóstico de algo parecido com ansiedade foi aos 10. Eu era uma criança muito nervosa, uma criança que chorava muito, uma criança que não brincava com outras crianças, que só comia macarrão, né? Então, quem convivia comigo sabia que tinha alguma coisa estranha, mas meus pais levavam no pediatra, o pediatra não era nada, aí levava médico de fígado, médico de estômago, também não era nada. Aí eu sei que quando eu comecei a ver vídeos no TikTok, no Instagram, falando de características de autismo, eu não dei muita bola a princípio, o algoritmo insistiu, eu comecei a ver semelhança. E aí, quando eu fui atrás oficialmente, eu contei para minha mãe falou assim, sabia que esse dia ia chegar. Aí assim, como assim, mãe? Ela falou, você pode perguntar para todos os meus irmãos. Eu falava quando você tinha 2 anos e continuei falando até recentemente. Um dia a Cássia vai crescer e ela vai conseguir me explicar que dor horrível é essa que ela sente. Eu esperei 43 anos, que foi a idade que eu recebi meu diagnóstico. Eu esperei 43 anos, mas finalmente esse dia chegou. Agora eu sei o que você sentia. Eu chorava muito. Muito, muito, muito. Crises aparentemente, assim, sem explicação. Porque é muito sensorial. Como que uma criança vai conseguir explicar que, tipo, é uma parede que tá te causando desconforto, é a textura de uma roupa que tá te causando desconforto. Eu costumo falar que é muito mais difícil para as crianças porque eles não têm acesso à metade do vocabulário que a gente tem. Então, eles não têm palavras para poder explicar o que eles estão sentindo. Só na fase adulta. Sobre o diagnóstico, o choro. Eu cresci sendo a chorona. Então, na família, eu era chorona, emburrada e oncinha, porque eu era um pouco nervosa. Enfim, eu tinha crises, e quando eu tinha crise de meltdown, eu batia em todo mundo que estivesse na minha frente. Mas eu mascarava desde muito cedo. Eu crescia, a casa toda de família religiosa, estava sempre nos domingos da igreja, sentadinha, comportada, falando baixo, chegava em casa e explodia por causa das luzes, do som, não sabia explicar. Então, eu chorava. Se fossem tirar uma foto minha, eu entrava em pânico e começava a chorar. Meu Deus, menina, é uma foto. Então, ninguém sabia explicar por que eu tinha aquele pânico de alguém ter que me fazer ficar parada, olhando para tirarem um retrato que fosse. Então, eu chorava muito. Eu era muito, 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 muito chorona. Muito. A ponto da família não ter realmente paciência. Então, eu era, vamos sair, vamos fazer tal... Não dá, Camila, para levar a Camila não vai dar certo, ela vai chorar. A Camila vai fazer birra. Não dá. Então, assim, a família parou de conviver. Então, eu não ia para festas, eu não gostava de ter contato com outras crianças, apesar de ter um irmão de idade próxima, que apanhou bastante, coitado. Mas que Deus o tenha. E aí... aconteceu assim de quando o meu filho teve o diagnóstico, com 8 anos eu levei ele tinha 6 anos e eu falei assim, tem algo ali, a seletividade alimentar que eu vi que era muito próximo a mim e tudo, e aí eu tive o diagnóstico e o próprio médico dele falou assim, mãe, da onde você tirou, né, que você veio com um relatório completo, o Daniel tá dentro do espectro, mas você veio com tudo completo, da onde você tirou? Eu falei, a infância dele é muito parecida com a minha. A diferença é que eu cheguei na escola sabendo ler e escrever. E eu achava que era por ter muito contato com livros em casa e tudo. Falei, então eu tive uma percepção muito fácil de leitura muito cedo, de fala muito cedo. Comecei a andar muito cedo. Eu não conseguia me achar com as outras crianças. Eu estava estudando Shakespeare e as crianças dançando El-Chan e eu achando aquilo ridículo, então eu ficava quietinha. Então, quando ele falou, Camila, vamos fazer uma avaliação?
Falei, tem avaliação para adulto? Fiz bem assim, tem. Ele falou, mas você vem aqui, fica com o meu pezinho de pinça, rodando na cadeira, se mexendo. Você tem mais estereotipias do que seu filho, mas vamos fazer uma avaliação? E aí foi onde veio o diagnóstico. Aí eu cheguei em casa e falei, pessoal, não era choro, era crise. Ah, então a chorona tinha crises. Falei, Uma coisa que a gente vê que às vezes vem o filho, porque tem um vídeo meu falando que a questão da genética, não sei se vocês chegaram a ver, falando, se o pai tem, o filho tem, mas eles pegaram um corte ali, que não é a certeza, mas que muita gente fala sobre isso. Mas só que eu vejo que muita gente, muito adulto, nível 1, estão chegando no diagnóstico. Primeiramente, era por causa dos filhos próximo, que tem o diagnóstico e se identifica, e outros é que pessoas próximas acabam falando, nossa, mas olha, será que você não tem? Porque quando você convive ali no mesmo ambiente, acaba sendo o mesmo perfil, né? Eu fui a segunda, tecnicamente. O primeiro, um primo meu que mora muito longe, mora na Suécia, eu nem estava sabendo. Aí, quando eu fui contar para a família inteira no Natal, né, aquela coisa de contar para a família inteira no Natal, metade da família, tipo, faz sentido, outra metade da família, não, né? E aí os meus primos sentaram do meu lado, assim, cara, você conta um pouco mais, como é que é isso? Aí eu falei, bom, eu não quero apontar para ninguém aqui. Mas... Aí os 3 levantaram a mão e falaram, eu já tenho diagnóstico de TDAH, eu não tinha contado para ninguém. Eu falei, então, gente, se cavar por aqui, vai achar. É igual na minha família. Prazer um pouco? Pode ficar à vontade. Eu vou tentar resumir um pouco a jornada. Não sei se eu tenho a habilidade de ser tão conciso quanto vocês, mas vamos lá. Meus pais tentaram investigar desde cedo porque eu já tinha muita crise. Já quando eu fui para a escola, assim, tinha algum tipo de problema, rolava autoagressão, era desafiador. Só que meus pais falaram, bom, vou levar no psicólogo, né? Tudo certo, vamos ver o que tem aí. E a psicóloga falou, não, ele só quer chamar atenção. Ele tá se batendo, não sei o quê, tinha briga em casa, aí começava essas autoagressões, começava outros comportamentos, né, restrição alimentar e tal. Eu falei, não, o Alexandre só tá querendo chamar atenção, é frescura. Isso foram as palavras da psicóloga que me atendeu na época. E passou assim por muitos anos. Só que, né, a gente passa pela adolescência, vem um monte de transformação, a gente finge que vira adulto e aí vem mais transformações, né, vida profissional, mais relacionamento. E aí começaram a aparecer cada vez mais obstáculos. E aí veio aqueles colegas, né, falaram, cara, procura ajuda, você vai para psicólogo, vai para terapia e tal. E você percebe que não era só frescura, porque se fosse só frescura, depois de você estar com 36 anos nas costas, as coisas teriam mudado um pouco. Mas você continua tendo crise, você continua tendo pensamentos que não era para você ter, você continua tendo dificuldade para comer, para usar uma roupa, para parar quieto, para você se concentrar em alguma coisa que não seja o seu hiperfoco. E aí foi vendo um vídeo da Cássia, que eu falei, opa, me identifiquei com isso aqui. Aí eu fui vendo outros vídeos, e outros vídeos. E aí eu comecei a gabaritar os vídeos da Cássia. E eu falei, bom, acho que eu preciso fazer uma avaliação. Que bom que foi. Que bom que eu fui. E eu comecei meu processo de avaliação aqui no Instituto Cérebro, com a Marcela, com a Beatriz. E hoje eu recebi o laudo, só confirmando aquilo que eu já sabia. Né? Pra mim é parabéns, tá? Com certeza, com certeza. É um alívio, né? Acima de qualquer coisa é um alívio, mas eu tô muito feliz de saber, pelo menos agora, o que é que eu preciso trabalhar. Né? Porque além do diagnóstico, além da hipótese diagnóstica, tem o caminho, que é o mais complicado. Não adianta só saber o que é. Você tem que saber para onde ir. E é aí que tá o maior desafio. E agora eu sei. Isso é um alívio excepcional, assim. Deixar o peso de todas as coisas, de tudo que aconteceu durante a infância e adolescência, e dificuldade de tudo, tinha. Agora eu falei, bom, agora eu sei o porquê aconteceu. Então, vamos ver o que dá para trabalhar nisso. Muito bom, Alexandre.
Maravilha, tá vendo, Cássia? É. Eu acho que o objetivo, que eu acredito que seja um dos seus objetivos, de alcançar as pessoas, de as pessoas realmente se identificarem. Eu acho que, né, Evelyn, Camila, Karina também vai falar aqui também um pouquinho a respeito. Alcançou, né? Eu acho que, e o objetivo da roda de conversa é exatamente, não é simplesmente as pessoas só, será ou tem, mas mostrar que, independente dos sintomas, que cada um tem a sua individualidade aqui, que a gente consegue trabalhar, ter um diagnóstico específico, e não só o diagnóstico, né? Como o Alexandre disse, a gente consegue dar um direcionamento, porque a gente mostra as habilidades, a gente mostra as dificuldades, e a partir disso, o que fazer com tudo isso? Porque cada dia é um dilema, né? Você quer falar alguma coisinha? Eu contei um pouco do histórico de que eu sou uma paciente psiquiátrica de longa data, tratei com um terapeuta desde os meus 17 anos, com algumas pausas até agora, também com um psiquiatra, também com um neurologista, e sempre depressão, síndrome do pânico, TAG, e nunca melhorava direito. O remédio dá um up, a terapia dá uma ajuda, mas eu nunca melhorava. E aí eu desenvolvi um negócio complicado, que eu falava, um dia eu vou descobrir o que é. Vou ter um diagnóstico, que eu vou tomar um remedinho que vai resolver tudo de uma vez. Só não descobriram ainda o que eu tenho. E aí, quando vem o diagnóstico, né, aquela coisa, o laudo que já dizia o que eu já sabia, mas que eu fiquei nervosíssima esperando sair o resultado, eu tive uma alegria muito grande do tipo, descobrir, ai meu Deus, agora eu vou poder finalmente assumir algumas coisas para minha vida. Eu não gosto de arroz, a textura é horrível, né? Aí eu comecei a andar de óculos de sol em lugar fechado, porque tipo, dá um frescor no olho, mas ao mesmo tempo vem o luto. Aquela pessoa que eu passei 44 anos tentando ser, não vou dizer 44, vou dizer 40, porque até os 4 eu acho que eu ainda não tentava. Eu passei 40 anos tentando ser uma pessoa, que eu gosto dessa pessoa que eu tentei ser. Só que ela ainda não pegou, não grudou, não absorveu esse personagem. Aí eu descobri que é um personagem que não vai ser. Então aí vem um luto. Vem um luto muito grande de que eu não vou ser a pessoa que eu idealizei, que eu trabalhei tão duro durante 40 anos, aprendendo a olhar. Aliás, eu vou até fazer, né, o masking aqui mais bem feito, aprendendo a olhar no olho, a falar com um tom de voz mais que varia, olhar para as pessoas à minha volta. Eu fiz isso. E não é. Aí passo uma fase de luto, aí chega uma hora que cai a ficha. Tá, eu tô com um diagnóstico na mão, o que eu faço com isso? Nada, né? Tratamento, então. Aí foi toda a questão de buscar tratamento, e aí agora sim, eu juro por Deus, eu rio muito de mim mesma. Porque nos tratamentos, eu tô com TCC e TO. Uhum. Eu não fico mais em choque, eu caio na gargalhada quando eu faço algum exercício de percepção social, eu erro todos. Eu erro longe, aí eu rio, aí depois me dá um choque do tipo... Eu vivi a vida inteira sem saber disso. É como se eu estivesse com uma folha de alface pendurada no dente por 40 anos e ninguém me falou. Ninguém avisa. Todo mundo tira com a sua cara e ninguém avisa. Ninguém avisa. Exatamente. E são coisas muito do cotidiano. Então tinha uma situação que eu errei, que eu falei, nossa, essa era só uma foto, né? Não tinha contexto, não tinha nada. E eu tinha que dizer o que estava acontecendo naquela foto. Eu falei, essa é a professora dando bronca num aluno. Não era a mãe dando bronca no filho. Essa criança está muito arrependida do que fez. Não, ela está olhando em tom desafiador para a mãe. Eu assim, meu Deus, quem me deixou andar na rua sozinha esse tempo todo? Mas hoje, de verdade, eu me divirto. E vou fazendo o que eu posso para ganhar as habilidades que der e o que não der, aceitar e começar a fazer um troço que ainda não sei. E não ser tão pesado, né? Aquela coisa tipo, me faz mal, me incomoda, qualquer coisa do tipo, né? Exatamente. Karina, quer falar um pouco da questão do diagnóstico, que eu acho que é importante? Tá bom. Aí a gente entra um pouco do dia a dia e no tratamento. Tá, o meu diagnóstico foi uma novela. Eu sempre fui chamada, primeiro na infância, igual elas, eu nunca tive paciência com crianças da minha idade. E igreja, o primeiro livro que eu li foi a Bíblia, sempre pelo meu interesse em pessoas, que a Evelyn tá vendo tanto que eu sou interessada em gente e gosto de comunicar com pessoas.
pelos comportamentos. Eu li muito livro de biografia. Eu vou tentar ir mais breve, porque a história é longa, né? Exatamente. Então, sou de Goiânia, eu comecei a ter primeiro as pessoas falarem que eu sou louca, por conta dos meus comportamentos, que eu sempre fui muito incisiva em relação às minhas ideias. Eu passei por diversos segmentos no ambiente de trabalho, mesmo sendo da tecnologia, inclusive comercial. E aí, para tentar ir aprendendo mais sobre comportamentos, socializar com as pessoas, estudar esse tipo de socialização mesmo. Fiz muito MESC em Goiânia, então a minha imagem era totalmente diferente. E depois do meu acidente, que eu tive traumatismo craniano e o diagnóstico da epilepsia, eu de fato tive acesso à terapia, mas nunca ninguém fechava diagnóstico meu. Sempre falava que eu não era louca, igual o povo falava, mas eu passei por diagnóstico de fibromialgia, diagnóstico de tentativa de falar que eu era bipolar. O louca e histérica estava sempre, né? Porque eu sou muito, muito, muito incisiva em relação às minhas ideias e muito rígida quando eu tenho uma opinião consolidada. E essa questão da leitura, eu comecei a gabaritar da leitura social. Então, as minhas maiores crises era porque eu fazia fórmula na minha cabeça de trejeitos e falas sociais. Então, na minha cabeça, A mais B vai dar um resultado C com pessoas. E quando eu estava gabaritando isso, eu ia ficando mais rígida na minha fórmula. Então, só que a gente trabalha com pessoas, né? Pessoas não é uma fórmula. E para mim tinha que dar certinho. E quando não dava certinho, eu entrava em colapso. E eu passei várias outras coisas na minha vida, além dos montes de acidente, de assalto e outras coisas. E em relação a homens também, que eu tenho hiperfoco social, então eu milito em todas as camadas de grupos de minoria, em relação a gênero, a pauta LGBT, a questão racial, e aí eu ia entrando em várias brigas. E quando eu cheguei em São Paulo, muito também dos feedbacks que eu recebia nas empresas é porque eu sou subjetiva. A Evelyn fala, nossa amiga, você é muito subjetiva. Já ela é objetiva. E porque eu preciso fazer toda uma construção para fazer sentido na minha cabeça, para chegar naquela linha de raciocínio. E aqui em São Paulo, a Cássia tem muita experiência nas empresas daqui, tem que ser mais objetivo por conta do dinamismo. Em algumas empresas estava tudo certo. Só que teve uma empresa em específico que eles não paravam de martelar sobre a minha falta de objetividade. Eu já estava passando várias outras coisas na minha vida. Eu preciso saber o que eu sou. Alguma outra coisa. Aí me mostraram vídeos da Violet. Eu tinha visto coisas já em revista sobre o autismo e eu fui procurar profissionais que fazem diagnóstico do autismo. Aí eu pesquisei muito até chegar no seu perfil, analisei você, né? Dá até medo dessa análise dela, porque deve ter sido bem profunda. Eu faço umas análises assim, levanto. É quase um CSI. Capivara. Isso. No Facebook assim, ó, até nasceu. Aquela parte lá do nasceu. Entendi. Tudo. Em todas as fontes de dados possíveis, né? Igual quando eu mudei para São Paulo, eu fui no site da prefeitura e estudei tudo sobre a cidade. Renda per capita, demografia, regiões, distritos, subprefeitura. Eu acho que talvez a Karina sabe mais do que eu mesma de mim. Deixa eu ver agora. E aí, como eu te achei, comecei o processo de avaliação neuropsicológica. E, finalmente, quando recebi meu laudo de autismo, eu só faltei abrir um champanhe, né, amiga? De felicidade. Mas, assim, um outro ponto que estava me deixando chateada até chegar o diagnóstico era essa questão da minha rigidez cognitiva em relação aos comportamentos. Porque, por conta dos meus prejuízos de falar demais e de ir ficando muito reativa, eu já não estava conseguindo mais socializar com determinados tipos de pessoas, em específico homens, pelas coisas que eu já tinha passado na minha vida. Então, qualquer homem que fosse conversar comigo, já no ambiente de trabalho, porque, assim, engenheira de computação, trabalhei com auditoria de frota, sempre em ambientes muito masculinos, você sofre assédio o tempo inteiro, entre outras coisas. E aí, eu não conseguia mais já ter um diálogo fluido sem partir para uma briga. Então, depois do meu diagnóstico,
esse era um dos pontos que eu queria trabalhar. A minha testemunha ali, que ela vai de que eu era eu estava antes do meu diagnóstico mega reativa, não conseguia mais ter certos tipos de diálogo, e aí depois de saber que eu sou autista, entender o porquê eu sou tão subjetiva, eu inclusive consegui, digamos assim, flexibilizar durante o processo terapêutico, mudar minha comunicação quando faz sentido. Então, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, eu recebi muito feedback depois positivo. Hoje, os meus melhores feedbacks nas empresas é que eu sou uma pessoa muito flexível, com excelentes soft skills. Uma mudança aí incrível. Mas acho que a gente pode pegar esse gancho para ver assim, todo mundo acha... Vamos aproveitar e ver sobre o diagnóstico da Isa, dona... Então, essa questão eu ia perguntar isso. Aqui, na sala, quem mais tem o diagnóstico de autismo? Todo seu. Eu esqueci qual que era a pergunta. Como que foi? A questão... Tá. O meu processo de diagnóstico não foi tão mirabolante assim. Foi uma novela, mas não foi tão mirabolante. Eu fui uma criança muito quieta, mas muito explosiva, muito violenta, muito reativa, e até então ninguém entendia o porquê. Era sempre, tipo, coisas muito pequenas, que pra ninguém parecia algo muito demais, era o suficiente pra eu sair atropelando o que estivesse na minha frente, independente de com quem fosse. Eu era uma criança muito inteligente, muito avançada pra minha idade, e todo mundo me falava isso, e eu não conseguia me relacionar direito com crianças da minha idade, porque eu achava todo mundo muito burro. Eu ficava, mano... Eu ouço muito isso. O que eu faço com esses seres humanos retardados que não conseguem... Nossa, quem fala horrível. O que eu faço com esses seres humanos que não conseguem, sei lá, acompanhar minha linha de raciocínio? Então, foi muito solitário. E, ao mesmo tempo, muito desconectado de todo mundo. Porque eu era esquisita, mas era muito inteligente. Mas aí, uma coisa compensava a outra e uma coisa mascarava a outra. E... esse monte de coisa foi meio que sendo empurrado pra frente, com todo mundo ao meu redor, tanto família e amigos, falando, tem alguma coisa aqui, não sabemos o que é, até então ela só é muito inteligente, talvez seja porque ela é muito inteligente, que ela é meio esquisitinha. Só que eu achava que eu era o ser humano mais depressivo e ansioso do planeta Terra. E eu fui buscar ajuda psiquiátrica porque eu achei que eu era o ser humano mais depressivo e ansioso do planeta Terra, e essa era a minha explicação pra minha vida inteira, desde a minha infância, que eu era uma criança depressiva, o que, sei lá se isso faz sentido, mas na minha cabeça fazia. E aí eu fiz uma lista de coisas que me atrapalhavam no meu dia a dia e levei pro meu psiquiatra e eu entreguei pra ele, porque eu entrei na sala e eu não sabia o que falar. E eu fiquei parada assim na porta, e aí ele falou, senta. E aí eu fiquei tipo, eu tenho que sentar. Então eu sentei. Ele falou, por que você tá aqui? Eu falei, porque eu preciso de ajuda, ué. E aí ele falou, mas que tipo de ajuda? E eu falei, eu tenho uma lista. E eu entreguei a lista pra ele, ele leu, e ele falou, o que você acha dessa lista? Eu falei, eu acho que é depressão e ansiedade. Ele olhou assim e falou, isso aqui não tem nada a ver com depressão e ansiedade, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica? Porque tá meio esquisito. E aí eu fui fazer a avaliação neuropsicológica, descobri um monte de coisa que eu não queria, que eu não gostei, mas que de certa forma eu meio que já sabia. E é isso, eu acho. Nem tudo a gente tá satisfeito ali, né? Porque o processo, ele não mostra só as habilidades, ele mostra os defeitos, a parte que a gente não consegue evoluir. E é justamente o processo de luto que a Cássia falou, que é uma coisa que, tipo assim, você percebe que você ganhou habilidades que mais ninguém ganhou, mas no que você precisava ganhar habilidades, você tá estagnado há 1000 anos e não sai daquele... E depende como cada um reagiu de uma forma, né? Tem gente que, tipo, vou abrir champanhe, a outra vivia o luto, e eu acho que a gente tem que olhar essa individualidade. E vamos supor, todo mundo fala assim, mas quem tem a questão do autismo tem que ter atraso na fala. Vocês já me disseram aqui que não, né? Aqui... Parecia aquela menininha das palavras difíceis, Alice é o nome dela. Minha mãe falava que eu era igualzinha. Então... eu também. Uma coisa eu falei que muito cedo. Mágico falou que quando essa menininha apareceu na TV, que ela apareceu em todos os lugares, impressionando todo mundo, minha mãe virou pra mim e falou assim, você falava melhor que ela, por que tá todo mundo tão surpreso? E eu fiquei tipo... Tinha um filme na década de 90 que era A Malandrinha,
que era a tradução do filme, e o pai educou ela para ela falar palavras difíceis, mas o que era simples ela não conseguia. E eu consegui retratar isso, porque eu tinha habilidades para coisas assim incríveis e não sabia amarrar o cadarço direito. Eu conseguia estudar e ler coisas chatíssimas para as crianças que para mim eram interessantíssimas e não conseguia fazer um bolo, algo assim, né? Então tinha dificuldades. Então existem pessoas que hoje chegam e falam: como você é autista, sendo que você era tanto assim na escola? Ou não, você era tão... Gente, metade disso daí era mentira. Eu tava fingindo ser uma pessoa que eu não era. A parte da inteligência, tudo bem. Mas você falava tão bem. Eu falo, mas eu tive que trabalhar muito, ensaiar muito. Então, quebrar isso nas pessoas também, porque as pessoas não conseguem entender. Mas como é que você, até esse tempo todo, mostrou pra gente que era uma pessoa e agora você tá falando que não é essa pessoa? Calma, não é que eu não seja. Eu criei um personagem pra fugir de toda aquela situação. E não foi proposital. Não foi, Tipo assim, a quando gente... você fala que era um personagem, nem a gente sabia. Exato, porque E as pessoas acham que tipo, você criou um personagem, mais uma habilidade, quando né, a tua atriz. família com a 4 gente não anos queria. olha e fala: parou de chorar, parou de fazer isso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu não posso chorar, senão eu não vou nesse parque. Eu não posso chorar, porque senão eu não vou comer o lanche. Eu não posso responder a pessoa, então eu vou ficar quieta. Como é que faz? Você começa a construir situações sem perceber. Uma criança com 3, 4 anos não tá percebendo que tá construindo. E quando você vai ver, você construiu algo em cima daquilo. Só que no final do dia você tá cansado, você explodiu, você discutiu com alguém, você não dormiu, você teve compulsão alimentar ou falta. Então são várias coisas que depois você vai descobrindo o que aconteceu, porque eu tive que construir uma situação para fingir não ter aqueles prejuízos. E olha, nós falamos de uma das características que é a linguagem. A outra é a questão da questão social. Então, a Karina já disse que gosta mais de pessoas, mas cada um tem sua individualidade aqui também, né? Eu sofro bastante no presencial. Sofro muito mesmo, assim, com a interação social. Posso interagir, posso me comunicar, porque eu acredito que uma das áreas das minhas altas habilidades, sem dúvida alguma, é a comunicação. Tanto que eu trabalho com internet, então eu preciso ter habilidade na comunicação. Mas a minha comunicação, ela não é uma comunicação social. Eu tenho muita dificuldade mesmo, eu preciso me preparar muito. E eu até falo com a Karina que eu me acho uma pessoa muito rasa em relação à comunicação. Acho a Karina extremamente profunda na interação com as pessoas. Eu acho que porque eu não tenho interesse social, eu sempre me achei muito rasa. Mas, assim, e essa é uma dificuldade que eu tenho na interação social. E ainda assim, tem também a pressão que nós mulheres passamos em relação a fazer essa adaptação social. Então, igual como a Camila estava comentando, da criação do personagem, porque tem uma diferença para outros transtornos de personalidade. O personagem da pessoa autista é muito também, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade com pessoas, a gente quer ser incluído de alguma forma, sentir pertencente a alguma comunidade, alguma tribo. Então, a gente vai fazendo esses personagens, esse masking, essas adaptações para se sentir incluído. Só que aí você começa a fazer parte e, ao mesmo tempo, começa a sofrer fisicamente, principalmente. O primeiro ponto é fisicamente. E aí, depois que você começa a fazer essas adaptações, você também vai se perdendo. Quem sou eu? O que é o autismo depois do diagnóstico, né? Mas eu acho que é muito da pressão e também, por exemplo, se tem a superdotação combinada ou outra coisa combinada, tem a autocobrança também de não incomodar. Eu tenho muito autocobrança de não incomodar o espaço do outro. Eu me regulo muito para não ser inconveniente. Bastante. Tem outras pessoas que já não têm tanto isso configurado. Mas aí, quando a gente começa a se regular para não ser inconveniente, aí a gente começa a pensar... Isso todas aqui eu já vi falando. Não com tanta certeza, Isa, mas tipo assim, sair de uma conversa. Nossa, o que a pessoa achou da minha conversa? Nossa, será que eu magoei essa pessoa? Nossa, será que eu fui ofensivo? Nossa, aí a gente repassa a conversa todinha. Passar hora no banheiro. Por que eu fiquei interrompendo? Por que eu falei daquele jeito? Nossa, eu Ou me eu empolguei deveria demais. ter Por que eu falado dei aquela aquilo? risada no meio? Não, o que eu acho mais engraçado, porque assim, eu tô aprendendo a rir de mim mesmo. Mas esse negócio de ficar, né,
Será que eu fui clara? E assim, o meu convívio social de conversa é o ambiente profissional. Tá? Eu fui descobrir o ano passado, na anamnese do meu teste para autismo, que existe uma forma que você trata pessoas que você não conhece muito bem, que são só colegas, e outra que você trata pessoas que você tem intimidade. Eu não sabia dessa segunda. O que explica o fato de eu não ter construído relações íntimas, amizades íntimas ou casamento, que não aconteceu. Eu nunca entendia por quê. E descobri, tipo, por que ninguém me avisou antes, né? Esperaram chegar a 43 anos para me avisar que intimidade se faz de outra forma. E aí... Não é algo natural para quem é autista. Não é algo natural. Se eu vejo as pessoas se comportando... No único ambiente que eu socializo, as pessoas se comportam de uma determinada forma. Como é que eu vou saber que fora desse ambiente é diferente? E aí eu sempre ficava reprisando muito para falar assim... as pessoas falam que eu não me abro. Será que eu me abri demais? Será que eu... Não sei o quê. E aí fica sempre uns pontos de interrogação para quem assistiu o filme Efeito Borboleta, que tem uns pontos que o cara perde a memória, né? Sim. É o personagem. Sempre ficavam uns pontos assim de interrogação que eu marcava no meu cérebro. Eu preciso entender o que era isso. Aí passa 1, 2, 3 horas. Ai, era uma piada. E aí, depois do diagnóstico, e depois que eu comecei a me entender um pouco mais, aí veio o efeito borboleta mesmo de viajar no tempo. Eu tive coisa de uma semana inteira tendo socos no queixo metafóricos de não era incentivo, era sarcasmo. Porque eu passei a vida inteira assim. Porque eu sou para-raio de gente doida? Por que a pessoa chega e fala assim, nossa, que bom, continue assim, faça mais disso. E aí, tipo, uma semana depois, eu já falei que você precisa parar de fazer isso. Eu falo, gente, o povo é louco. Pois é. Mandou Pessoa continuar. A pessoa me incentiva. E era ironia. Aí eu fui entendendo, pesquisando sarcasmo. Eu falei, gente, é claro que eu entendo sarcasmo. A pessoa chega e fala assim, nossa, que inteligente. Eu sei que é sarcasmo. Só que eu achava que isso que eu acabei de fazer era obrigatório. Não é pra ser sarcástico. Tem gente que faz aquele sarcasmo mais indireto que você, né, que não percebe. Isso também é um dos sinais. É uma dificuldade na comunicação e interação social, porque, assim, é uma das coisas que a gente sempre fala. A fala, ela é uma ferramenta da comunicação e interação social. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a fala é a comunicação. E se você não tem a fala, você não se comunica. E se você tem fala, você se comunica, que é uma beleza. Mas aí tá. Se você não entende a entonação de voz, por exemplo, como que você vai reconhecer uma ironia? Porque a ironia é isso, é essa sutileza, né? Numa mentira que é verdade. Para começar, para quê? Exatamente. Não. Isso é importante. Para começar, para quê? Qual a necessidade? Fala o que você quer falar e pronto, né? Para que isso, né? E é tão natural para as pessoas. Olha, eu tô com fome, não tô com fome. Não fala mais isso, desse jeitinho. Eu tenho muita dificuldade para poder identificar essa entonação. E assim como a Cássia fala, eu demoro um pouco para processar. Não é que eu não entenda, que nem esses dias, né? A gente que posta muito ali na internet, a gente acaba recebendo muitos comentários e a gente acaba interagindo com as pessoas. E aí, quando você fala que você tem dificuldade para poder entender a comunicação e interação social, sempre surge um comentário, ou entender ironias e sarcasmo, mas sempre surge um comentário falando, então quer dizer que você não entende? Não, eu entendo, eu tenho dificuldade para entender. Né? Então, assim, eu tenho dificuldade para entender, não é que eu não entenda, mas, como o autismo se trata de um espectro, pode acontecer que algum autista não vai entender de jeito nenhum também. Eu tenho dificuldade. Mas eu só entendo das pessoas que eu conheço. E muita gente comenta isso no meu vídeo. Fala claro. Exatamente. É o que você fala, as informações da pessoa, né? Que Você vai compilando os dados. quando a fulana fala assim, ela tá querendo dizer que é uma ironia. Eu sei quando a pessoa tá de mau humor, porque eu já conheço aquela pessoa e eu sei do rosto, a fisionomia daquela pessoa que eu convivo. Eu não vou conseguir descobrir isso, não. E muitas vezes nem daquela pessoa. Sim. Porque assim, eu e o meu filho, nós somos autistas. E eu, meu filho, é minha filha. Mas eu e o Alexandre, a gente tem esse déficit em comum, que é a dificuldade para poder entender Sim. o tom de voz e as expressões faciais. Então, assim, até entender que eu era autista e que meu filho era autista, a gente vivia em pé de guerra, porque ele falava, mãe, eu não tô sendo cínico. E eu falava, você tá sendo cínico. Hoje, que eu entendo que eu não sei o que é uma expressão de pessoa cínica. Eu não sei o que é. E esse negócio de fazer um compilado,
que eu fui ficando assertiva, porque eu fui conhecendo muita gente. Porque aí aqui fica igual uma pipoquinha conhecendo gente. Eu percorri muitos lugares, visitei muitas empresas, e aí, eu não sei vocês, mas vocês devem fazer eu vou fazendo um buscador na minha mente. Então, eu vejo você, o seu estereótipo, seu tom de voz, eu ouço muito bem, e alguns gestos. Aí eu fui estudando história. Então, quando eu conheço uma nova pessoa, eu vou fazendo uma busca de dados como se eu fosse um computador para pegar trejeitos seus que sejam parecidos para cruzar na minha cabeça com de outras pessoas que eu conheci. E aí que tenha um padrão. Uma regra de programação que existe num computador imaginário dentro do meu cérebro. Isso. Informações, aí sim eu consigo cruzar com outras situações. A Cássia eu cruzo com todas as informações do meu irmão. Quando eu conheci, falei, essa moça me lembra o meu irmão. Ela tem um jeito mais discreto, mais inteligente no falar, expressão. Parece ser uma pessoa, assim, da gente se sentir bem de estar. Ela não é invasiva. Eu só vi o vídeo da Cássia. Ainda falei pra minha filha, não lembra o Joel? Então, assim, a gente acaba realmente fazendo assim. Aparece, lembra isso que é familiar. Você tem isso em mim que é familiar. Então, a gente vai acabar... E a gente usa isso também de jeito de sobrevivência. E o meu raciocínio é assim, eu imagino que de vocês também. Não só para pessoas, mas até a forma de aprendizagem é assim. E uma vez eu expliquei isso com todas as letras para alguns colegas de trabalho. Eles acharam esquisito, mas eu falei assim, gente, se você vai me apresentar uma coisa nova, não existe nada 100% novo. Tudo é parecido com algo que já existe. Então você vai me apresentar uma mexerica, eu nunca vi uma mexerica. Você fala, olha, prazer, Cássia, essa é mexerica. Em vez de eu olhar as características da mexerica, eu fico assim, parece uma laranja, inclusive é cítrica, inclusive é de gomos. O que é diferente? A casca solta. Tá, a gente tem de mexerica. Próximo. E eu faço isso para saber se uma pessoa está sendo irônica ou não. Todo mundo tem o aviso de alguma coisa aqui no rosto. Eu não percebo. É tipo um infrassom, eu não vou escutar. É uma luz ultravioleta que eu não vou enxergar. Mas eu tenho que pensar assim. Pelo pouco que conversamos, eu acredito que o posicionamento dela em relação a esse assunto é o oposto do que ela disse. Então ela foi irônica. Pelo pouco que você conhece a pessoa. E nós estamos falando da questão da ironia, de expressão facial, mas nós também tem a questão de, às vezes, identificar emoções. E como que é isso para vocês? Que emoções? Não, Como assim? Seria não. Eu acho assim, por exemplo, Aí, falando sobre o convívio. Eu tenho um filho de 8 anos, que ele é autista, tem TDAH. E é o meu sonho de consumo, que todo mundo seja parecido com o Daniel. Porque às vezes eu tô ali... Mãe, você tá pensando, né? Eu não consigo responder. Realmente, eu não consigo verbalizar se eu estiver prestando atenção. Se eu estiver respondendo, esquece. Ou eu escrevo e respiro, que se eu falar, eu vou parar de um dos dois. Eu vou parar de escrever, eu vou parar de respirar. Eu não funciono com muitas informações do que eu tô fazendo. Então, ele já percebe. Eu fiz Você tá pensando, né? Tá bom. Você terminou de pensar? Fala. Mas ele percebe. Minha mãe vai chegar e... Sabe fulano do final da rua de não sei o que, 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 de... Você tá conversando comigo? Tô, né? Desculpa. E aí, você tá brava? Não, Camila, não tô brava. Eu tô perguntando se você tá brava. É lógico que eu tô brava, eu tô conversando com você e você não presta atenção. Tá bom, calma, só me explica. Por que você tá brava? Porque eu vim conversar com você e você não prestou atenção. É que eu tava prestando atenção em outra coisa. Mas por que você tá brava? Porque era pra você prestar atenção. Por que você não fez assim, Camila? Eu não gosto muito que encosta em mim, mas... Então, assim, a gente não consegue perceber o porquê e também demora um pouquinho pra perceber que está bravo ou feliz. Ou... A minha filha, às vezes, vem toda contente me contar alguma coisa da escola. Nossa, mãe. Não, desculpa, tá bom. Você não tá interessada? Filha, desculpa, é porque eu não entendi que você queria que eu ficasse feliz. Vamos começar de novo? Então não é que você não sente a emoção, eu né? não consigo me conectar com aquela história porque eu ainda não entendi a felicidade ou algo assim. Então eu me desculpo muito. Porque eu sei que isso pode às vezes afetar. Mas eu tenho aquela dificuldade de... Às vezes eu saio da conversa e volto e falo... Desculpa, eu fui indelicada, você não tava aí, eu falei alguma coisa. Não, tudo bem.
Mas às vezes não acontece de eu perceber ali na porta. Às vezes eu vou pra casa e eu... Putz... E quando entra em relacionamento amoroso? Eu não tenho, porque... Não dá. É um assunto delicado, mas assim, como que expressa? Me diga. Bagunça! Ou então pode expressar demais, entrar num prejuízo muito pior. Ou você sai como... Mas quando confia, né? Quando confia. Porque você acaba se doando e a pessoa começa... Ou a pessoa vai olhar e fala assim, de início a gente é incrível. Eu ouço muito isso. Nossa, você é incrível. Que pessoa extraordinária. Por que te largaram? Porque no final da história você é louca. Imagina. Onde que você vai ser louca? Eu sou fotógrafa, né? Eu fotografo muito casamento. E eu acho muito interessante na hora dos votos, né? Quando fala na alegria e na tristeza. Nesses extremos, assim, né? Porque eu sou casada há 21 anos. Comecei a namorar com meu esposo, eu tinha ali mais ou menos uns... Nós estamos juntos há 20 anos, eu tinha 14 anos. Ele foi meu primeiro namorado. E o meu esposo, as pessoas falam que eu dei muita sorte, né? Porque ele realmente é uma pessoa maravilhosa. O Marcelo não tem nada de reclamar, assim, do meu esposo. Ele é um suporte absoluto. E ele tá comigo, assim, há muitos anos. Então, ele me entende. Ele sabe das minhas dificuldades. Meu esposo nunca comeu um almoço que eu fiz. Eu sempre tive crise para tentar ir para a cozinha, para tentar fazer alguma coisa. Ele falava, não, espera aí, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço. Então, assim, precisa dos dois lados, né? E o que acontece? Eu não sei se eu dei sorte, mas eu acho que todo mundo deveria ser assim, porque eu tenho os meus déficits. Olha que zóio verde bonito. As pessoas falam assim que ele deu sorte, eu tenho muita sorte de ter ele, né? Mas ele fala assim pra mim, ele fala assim, amor, eu que tenho sorte de ter você. Ele fala, né? Então, assim, eu tenho os meus déficits, eu tenho as minhas deficiências, mas o que eu consigo fazer e eu me desdobro para poder fazer, assim, dentro das minhas habilidades, para poder manter um relacionamento legal, eu faço. Eu não sou uma pessoa preguiçosa. Então, assim, tem que ter uma troca. Não é porque você é uma pessoa autista, não é porque você é uma pessoa que tem TDAH, não é porque você tem uma pessoa que tem as suas deficiências, que você simplesmente vai cruzar os seus braços e vai deixar o seu suporte fazer tudo para você. Então, assim, o que eu posso fazer dentro das minhas habilidades, ele pode descansar e ficar tranquilo, porque eu vou fazer, eu vou entregar. E ele, dentro das habilidades dele, ele vai fazer e ele vai me ajudar. O meu esposo, ele não precisa trabalhar fora se ele não quiser. Uhum. E ele fica em casa, cuidando da gente, porque eu preciso de suporte. Nós somos 3 autistas. Até hoje, o meu filho, ele toma 4 remédios controlados. E até hoje eu não dei um remédio para o Alexandre. As poucas vezes que ele me pediu para dar o remédio para o Alexandre, eu falhei. Não dei remédio. Meu filho convulsionou. Então, assim, algumas coisas eu não posso fazer. Então, é ele que faz. E funciona muito bem. Então, tem que ter troca. Eu não posso ser preguiçoso, não. Os autistas que estiverem esperando só o outro fazer, vocês... Né? A gente também tem que pensar em algumas coisas que, às vezes, o que a gente enxerga como necessidade de suporte, as outras pessoas não enxergam como necessidade de suporte. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em começar a fazer qualquer coisa, mesmo que sejam necessidades fisiológicas minhas, porque eu tenho uma dificuldade de entender quais são as minhas necessidades fisiológicas. Então, às vezes, eu preciso, de fato, que alguém fique lá no meu pé falando, Isabela, você bebeu água? Isabela, você lavou a louça? Isabela, vai tomar banho? Sua bexiga tá doendo? Você tá pra se mijar? Porque senão, eu não saio daquilo que eu tô fazendo, porque rola muito isso da dificuldade de troca de atividade, da rigidez cognitiva. Entra muito do seu forte. hiperfoco aí? Vai, destrambelha tudo. E eu sou uma pessoa muito escrachada pra falar, tá, gente? Me perdoa por isso. Mas tudo... Como eu posso explicar? Ao passo que nada é hiperfoco, tudo é hiperfoco. É um paradoxo meio estranho. Tipo assim, se eu tô fazendo qualquer coisa, ainda que eu deteste essa coisa que eu tô fazendo, eu não consigo fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo e eu fico 40, 50, 60 horas seguidas. Outro dia, há pouco tempo atrás, eu queria estruturar um idioma para um livro que eu quero escrever e eu, sem querer, estudei 17 módulos de latim em, 2 dias. Por que eu estudei latim? Não sei. Pra que eu preciso de latim na minha vida? Não faço ideia. Eu sei falar latim? Não, mas se me der qualquer coisa de latim aqui e eu tiver com dicionário, eu sei
organizar direitinho e entender o que queria traduzir o negócio. Vou usar isso pra qualquer coisa na minha vida? Não. Mas eu não conseguia fazer qualquer coisa naquele instante que não fosse estudar latim. E não é justamente preguiça. Eu precisei de muita terapia pra entender que às vezes eu não consegui fazer algumas coisas que para as outras pessoas parece preguiça. Não era necessariamente preguiça, era só uma inabilidade do meu cérebro em desligar dessa atividade que eu tava fazendo e fazer a outra. É muito difícil. Eu já acho essa questão de hiperfoco, as pessoas, né? Qual que é o seu hiperfoco, Evelyn? Eu tenho hiperfoco muito forte, um interesse restrito, na verdade, porque Ah. já evoluiu para interesse restrito. Eu tenho dinossauros. Eu tenho mais de 400 dinossauros na minha casa. Tenho hiperfoco em Imagine Dragons. Eu tenho hiperfoco em ficção. Eu tenho hiperfoco, eu não sabia, mas eu tenho hiperfoco no Instagram, gente. Não sabia. A gente não sabe, né? Não Descobri. sabemos. O meu esposo falou. hiperfoco útil, amiga. Nossa. Pois é. Cássia, Ele qual falou, que é o amor, seu? você tem hiperfoco no Instagram? Meu maior hiperfoco é o próprio autismo, né? Um tema de hiperfoco. Mas eu já tive um hiperfoco útil, que está paralisado por questões de lesão, mas eu tive um hiperfoco fitness. Ai, Eu que fiz top. 16 horas, né? Anatomia e fisiologia a troco de quê? Nada. Mas para eu poder treinar melhor, eu vou contrair o bíceps, é um movimento de flexão, um movimento de extensão, as dorsais. Mas você ainda tá treinando? Musculação sim, mas antes eu fazia musculação, corrida, Krav Maga. Ah. E eu tava indo para exame de faixa preta quando eu me lesionei aqui, quadril, tudo. Esse Vou ver se hiperfoco ano que vem. ótimo, porque é saudável, né? É saudável. Então, Mas hiperfoco se útil. você mantém. Eu queria hiperfocar em alface, alguma coisa assim. Isso, Não tem como, velho. Não tem como escolher E hiperfoco. o seu, Camila? Eu fui uma criança que não gostava de criança e não conseguia. Não é que eu não gostava, não conseguia conviver, né, com as crianças me achavam chata e eu batia nelas. Mas. E eu nunca pensei em ser mãe. E aí, quando eu engravidei da minha filha, eu hiperfoquei na maternidade. E aí eu separei do pai dela quando ela era nova. E eu peitei. Eu não sabia que eu tinha um suporte, que era meu irmão. E ele faleceu de Covid. E ele foi praticamente um pai. Então ele começou a trabalhar à noite e falou: você trabalha de dia, a gente divide as contas e eu te ajudo com a Duda. E a Duda era Olha um que xodó. incrível. Não. E eu só descobri que eu tinha um suporte depois que ele faleceu. Eu não sabia que eu tinha um suporte, porque eu não imaginava que. E aí, quando ela tava com 4 anos, eu falei pra ele, acho que eu não vou ter mais filho, eu não tô, né, não vou me relacionar com ninguém. Ele vai namorar, nova. E aí, quando eu conheci o pai do Daniel, eu falei, tomando injeção, não vai acontecer nada. Ele, não, tudo bem. E aí eu tive que fazer uma transfusão de sangue por causa de um problema, e enfim, eu engravidei. Quase morri. Fiquei em depressão, perdi muito peso durante a gravidez. Você não tinha um diagnóstico nessa época? Não porque tinha. foi agora. Não tinha um diagnóstico. E aí, quando a criança nasceu, eu fiquei com medo de ter depressão pós-parto, porque eu rejeitei a gravidez do Daniel. Porque eu não queria ser mãe de novo, sabendo que ia ser mãe solo de novo, porque eu tava num namoriquinho com o pai dele. E aí meu irmão falou, não, você peitou a Eduarda, você sempre me ajudou na escola, mesmo sendo a irmã mais nova, e você vai dar conta. E aí eu descobri que a maternidade era um hiperfoco, sem eu ter o diagnóstico. Quando eu tive o diagnóstico do Daniel, tanto que eu trabalhava, e o pessoal sempre no serviço ficava, deixa eu ver qual que é o assunto, Duda. Ah, não, Daniel. Só falava de criança, só falava dos meus filhos. E não assim, tipo, que eles são maravilhosos. Eu tava sempre falando sobre os meus filhos. E eu falei assim, tá bom. É o que eu quero. Quando eu descobri o diagnóstico do Daniel, depois veio todos os nossos diagnósticos, foi dentro da pandemia. Eu trabalhava em loja de shopping, todos os gerentes foram mandados embora, então eu estava desempregada. Aí meu irmão falou, vamos cuidar das terapias das crianças, vai receber no seu seguro, vou te ajudando da maneira que eu posso, e a gente vê depois o que você faz. E aí ele faleceu, e eu fiquei com as crianças nessa história de terapia, de tudo, e aí eu hiperfoquei ainda mais. Então, assim, hoje, não que eu não tenha uma vida social, assim, mas tudo é voltado para eles. Mas, Camila, muita gente chega pra mim e fala assim, às vezes, mas eu sou mãe sozinha, eu cuido do meu filho sozinha, não tenho tempo
para me socializar. Sim. Isso entra, eu entendo que É. exige muito, mas não é só uma questão de tempo. Entra Não, um pouco não, do de interesse também. interesse. Eu não tenho mais. Não que eu não tenha o interesse. Esse daqui é uma socialização pra mim. Eu ia ver pessoas queridas, eu tava muito interessada, Aham. né? Então, eu tô socializando. Mas quando foge um pouco da minha socialização com eles, eu não tenho aquele interesse. Eu gosto da companhia. Hoje eu até postei uma foto minha com o Daniel no ônibus, porque dependendo do dia a gente pega 14 ônibus por dia. Eu levo eles pra escola, busco, volto, são vários ônibus. Então eu vivo dentro de transporte público. Só que assim, é muito cansativo pra mim, às vezes assim, porque vai e volta. Então imagina, eu. E aí quando eu chego no Instagram e falo, pessoal, eu tô cansada, as pessoas falam assim, Aí eu falo, não cansada assim, estou cansada, olhem pra mim, sintam pena. Não, gente, tô cansada mesmo, vamos conversar. Nossa, gente, tô tão cansada. Mas, ao mesmo tempo, eu paro pra pensar e eu falo, ainda bem que vocês são meus. Porque eu queria ter esse empenho comigo quando eu era mais nova, esse empenho com meu irmão. Meu irmão faleceu, ele tinha dislexia, mas eu tenho certeza que ele estava dentro do espectro. O Joel era um cara extremamente inteligente, mas que se fosse para escrever alguma coisa diferente, iria no Word. Precisava de um cérebro extra. Tanto que quando ele chegava, Cá, vê esse trabalho aqui, corrige, tá tudo certo? Joel, tá certo. Escrita. Então a gente era um suporte um do outro e eu não percebi isso. Depois que ele morreu, eu percebi. Então eu olho para os meus filhos, é lógico que eu queria ser muito mais, mas ao mesmo tempo eu falo que eu queria tanto que alguém tivesse feito por eles o que eu tô fazendo. Queria tanto que alguém fizesse para mim quando eu era pequena. Então é meu hiperfoco. A maternidade é meu hiperfoco. Porque se os pais não quisessem só corrigir, só consertar, mas sim se empenhar para aquele ser humano se aceitar, se entender e evoluir, ia ser muito melhor. Karina, você quer que eu falo? Quer que eu falo um seu? Vai. Não, tô brincando, eu vou deixar você falar. Pessoas. Além de pessoas. Não, mas é tudo que tá interligado a pessoas, né? Eu na infância já quis ser juíza, engenheira, arqueóloga, né? Engenheira eu realizei. Mas eu vou pesquisando a cadeia toda, né? Um dos meus hiperfocos, que a Evelyn, ela já brinca comigo, você tem rigidez de rica. Eu sei tudo de marcas, né? A minha amiga ali, eu coloco às vezes, ela, não, Karina, você vai fazer eu gastar. Eu não quero gastar. Assim, eu sei tudo relacionado. Tudo é uma palavra muito forte, né? Eu sei muita coisa sobre marcas. Eu gosto muito de vinhos. Mas tudo isso envolve socialização, por conta desse meu interesse restrito que eu fui criando, né? Em socialização com pessoas. Porque para cada tipo de grupo, classe social, meio, ambiente, né? Você tem um repertório, um vocabulário. Então, eu fui criando vários vocabulários para falar com qualquer tipo de pessoa. Não que isso seja sempre efetivo, mas não é todas as pessoas que eu tenho paciência ou que eu gosto. Pode ser, talvez, da superdotação. E eu tenho muito interesse em política. Sempre tive muito interesse em política. Sempre quis saber muito de leis, dos meus direitos, dos meus deveres. E aí, sobre essa questão de, por exemplo, emocional, como eu tenho esse interesse em pessoas, eu acho que parte da qualidade de vida ou de você criar conexão com pessoas é criar experiências. Então, eu vou profundo quando eu me conecto com as pessoas em criar boas experiências. E aí eu vou até a última instância, digamos assim, para criar boas experiências, é onde vem os meus maiores prejuízos. Porque aí eu hiperfoco, tentando gerar aquelas experiências e não percebo que a pessoa não está na mesma sintonia que eu. Não vai me retribuir socialmente, não vai ser recíproca comigo e eu vou intensificando. Lógico que com terapia tá melhorando. Aí também tem um pouco da minha essência, porque eu gosto de ser assim. Mas é muito complicado esse meu tipo de interesse, porque eu naturalmente, até quando eu tô conhecendo pessoas,
Eu gosto de estabelecer algum tipo de comunicação, vínculo. Mas é diferente eu saindo para todos os lugares, as pessoas me encostando. Gente que eu não conheço não quer que me encoste. Eu acho que faz uns 2 anos que eu consegui dar um abraço na Karina, que ela me deu um chocolate esses dias. Eu falei assim, posso dar um abraço ou não É porque vale? você tem uma poker face que assusta. Olha, Não é que não é que assusta, é porque respeito. você parece mais rígida. Então, eu tenho regras também relacionado a hierarquias. Todo mundo pode observar que eu chamo muito o professor Guilherme de professor. Eu chamo o meu médico de doutor. Ele me chama de amiga, mas eu chamo ele doutor e doutor. Aí, para cada pessoa, eu coloco uma característica hierárquica e tipo, nossa, você é a pessoa que me diagnosticou. Aí eu te coloco nessa caixinha aqui. E aí, para fazer Aí eu isso... sou rígida. Aí eu que fico rígida. Na verdade tem um vínculo de profissional. Isso. Tá. Aí agora que começou a construir a relação diferente, esse vínculo foi ficando diferente. Aí por isso surgiu o abraço. Entendi. Mas é isso. Olha, a gente falou de alguns pontos de sinais aqui do autismo. Tem algum que vocês gostariam de trazer que eu acho que é importante? A gente falou da linguagem, nós falamos do hiperfoco. Vamos falar de assunto polêmico. Eu vou convidar uma amiga maravilhosa aqui para poder falar. Vamos falar sobre as nossas diferenças relacionadas a comportamento e caráter? Com você. Essa eu vou assistir. Você hiperfocou, inclusive, nisso. Ai, rapaz, nossa senhora. Uma das coisas, das características que a gente tem no autismo é justamente o reconhecimento de padrões e os comportamentos repetitivos e tudo mais. E, rapaz... E também e o ponto das pessoas acharem que todos os autistas são anjos azuis. Tipo assim, existe... O enorme senso de justiça, gente, deixa eu contar pra vocês, é rigidez cognitiva. Ninguém avisou? Pois eu tô avisando, porque, tipo assim... São uma série de regras que a gente meio que inventa na nossa cabeça, baseada em padrões de comportamento que a gente observa nas outras pessoas, ou que a gente aprende, ou que é imposto pra gente, que a gente acha que são regras absolutas e que todo mundo sabe. Só que, no fim, as regras são dos neurotípicos e ninguém contou pra gente, e a gente tá tentando descobrir, porque aparentemente todo mundo tem um manual de instrução, menos a gente. E isso influencia em vários aspectos no sentido de, tipo... Não é porque essas regras existem na sua cabeça que elas de fato estão certas na vida real. E nem que isso te torne uma pessoa boa ou qualquer coisa do tipo. Aí entra o padrão de identificar. Aí entra a questão de quando uma pessoa está sendo maliciosa, usando o espectro. Por exemplo, as pessoas pra ter acreditam, ganhos. né, que a gente tem a ingenuidade ampliada. Todos os autistas são anjos azuis, sem malícia nenhuma, e não Sim. aprendeu a habilidade da malícia, da fraude, do golpe, de outros. É porque, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas esquecem que autistas são humanos. Sim. São criados e ensinados por outras pessoas. E se o seu pai e a sua mãe eram pessoas sem caráter? E tem sentimentos, tem emoções e que podem se expressar. O autismo, ele é um espectro que sofre influência do meio. Na prática, a influência do meio é isso. Se você tem as suas características, mas elas sofrem influência do meio que você cresceu, que você convive. Se você é uma pessoa autista que foi ensinada que homem bate mulher e tá tudo bem, a Você sua rigidez, vai achar que é isso a sua que tá rigidez certo. vai achar que tá tudo ok. O que acontece, na verdade, é que isso é errado, a gente cresce sabendo que isso é errado. Algumas coisas, de fato, tá muito na cara que é errado, tipo, não pode roubar, não pode matar, não pode fazer isso, não pode aquilo. Então, como você cresceu sabendo disso, você é rígido nisso, né? Tipo assim, quebrar regra não é algo agradável para quem é autista. Mas tem o lance de algumas pessoas serem moldadas e criadas por... É uma questão muito... caráter, É né? muito biopsicossocial, né? Eu conversando... Sim, porque são muitos padrões de comportamento. E acho que justamente, especialmente por a gente ser adulto, como a gente convive e vai analisando outras pessoas e vai criando essas várias regras dentro da nossa cabeça, é quase como se a gente fosse um radar de gente trambiqueira mas ao mesmo tempo existe uma ingenuidade de, tipo, às vezes a gente não consegue... Ser um radar de gente trambiqueira. Às vezes o radar não funciona. É um radar quebrado, é um radar quebrado. É um radar meio burro. É um radar meio burro. O que acontece assim, eu
né? Acho que já deu para perceber que não sou uma boa leitora de pessoas, mas eu sou uma impressora, uma máquina de fatos. Eu tenho todos os fatos na minha cabeça. Então, quantas vezes na minha vida uma pessoa tentou me dar um golpe e corta para 20 minutos depois explicando para a pessoa, olha, isso pode passar uma impressão muito errada para os outros. Veja, isso que você está me pedindo, algumas pessoas podem olhar para isso e achar que você tem uma péssima intenção. E eu não perceber a má intenção da pessoa. Eu achar que a pessoa está sendo ingênua e não percebeu a má intenção. Eu já fugi muito de golpe por causa de rigidez cognitiva também. Então, sabe aquelas coisas de parente? Que liga, sei. contando uma história triste, pedindo dinheiro? Né? Ou então a pessoa assim, Ouço ai, muito. eu estou sem dinheiro, estou precisando muito de um remédio. Pô, remédio é um negócio muito sério. Qual é o remédio? Você tem a receita aí? Me manda. Não precisa, me manda o dinheiro. Tal. Eu falo, não, eu vou comprar online com a receita. Vou comprar online com a receita e entrego na tua casa. Não precisa desse trabalho. Eu falei, é menos trabalho do que qualquer outra coisa. Não sei o que. Não está querendo o remédio. Mas eu fico nessa insistência de não percebo na hora que a pessoa está com má intenção, só que a minha rigidez não permite. Você vê a maldade da pessoa, né? Eu não vejo a maldade, só que o que ela está pedindo não tem lógica. Eu não percebo a maldade, mas o pedido da pessoa não tem lógica. E qual é a lógica? A lógica da minha cabeça. Não é a lógica do mundo, é a lógica da minha cabeça. Já eu faço a lógica social, aí eu me compadeço pela pessoa, e foi nessas que eu andei tomando muito, né? Porque aí eu penso em toda a estrutura da pessoa, onde ela está inserida, eu penso também nas coisas que eu já passei, que eu tive dificuldade. Eu precisei de muita terapia, boas amigas, para eu começar a ter consciência. Pera, a pessoa está usando comigo questão racial, autismo, questão de ser LGBT, para poder extrair dinheiro de mim, mas eu sou todas essas coisas e eu consegui sem esses meios de ficar recebendo, digamos assim, de mão beijada, querendo outras coisas, porque eu quis oportunidade, eu quis e fui atrás de curso gratuito, de conseguir a minha bolsa integral, de ter oportunidade de trabalho. Eu não quis pedir dinheiro de mão beijada para ninguém. E aí essas pessoas faziam toda uma construção, né, do discurso, e eu pensava em todas as camadas, só que eu me esquecia nesse contexto para fazer o complemento da lógica. Tipo, eu tenho essa questão desse grupo de minoria e preciso disso e disso. Aí eu esquecia de mim. Eu, Karina, mas você também, Karina. Você tá se fudendo aí, você tá se ferrando. Eu não lembrava de mim, literalmente. Pode falar. Até pela aceitação, a gente acaba cedendo algumas coisas que a gente percebe que não tá... Eu tenho uma dificuldade maior de perceber, mas se eu não conheço tão bem... Né? Eu vou indo, nossa, que pessoa, sei lá, afoita. Nossa, que pessoa animada demais. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa muito animada, é um defeitérrimo que eu tenho. Eu vejo uma pessoa muito brilhante, eu falo, vixe. Desconfia. Então, só que aí, isso que eu falo. Aí, quando eu começo a ver, eu até comentei com a Karina dia desse, eu falei, nossa, eu tenho uma dificuldade, tipo, eu vejo a pessoa me bombardeando com situações e eu fico, como é que eu vou falar pra essa pessoa que isso não tá legal? A Que famosa, isso tá chato. como vou dizer a verdade? Como que eu vou falar pra pessoa que eu nem sei, tipo, não sei, gente, né? E a pessoa ali, animada, e eu tenho, sim, então, eu de todas, eu acho que, por exemplo, colaboração, eu que recebo collab, que, né? Uhum. Então, eu tenho que analisar. Só que, gente, às vezes você tem collab do teu primo, que você vai falar, tá louco? Você tem uma liberdade. E às vezes você tem collab de uma outra pessoa que talvez todo mundo acha legal e tal, você não conhece direito, você analisou, mas você não viu um... Tá. Talvez não é aquele match Só que aí ainda. começa, aí você fica... Pô, o que eu faço? Como é que eu faço? Porque eu saí como ruim muitas vezes. Eu não consegui chegar e falar, olha, né? Eu vou chegar e falar, ô, parou. E a pessoa vai levar... E aí, nossa, já aconteceu. Gente, Instagram teve uma vez que eu fui falar pra moça, por favor, procura ajuda, porque o que tá acontecendo com você é muito sério. Por favor, eu não vou aceitar esse teu conteúdo, não é? Eu preciso que você procure ajuda. Meu Deus, a mulher. Eu vou processar a Camila Arantes. Aí o pessoal, Camila, ela tá querendo te processar. Eu falei, o que aconteceu?
Então, assim, existem situações, a rede, ela é perturbadora. É lógico que eu não me afetei pela situação. Só que existem coisas que você vai indo, eu não vou arrumar confusão com isso, mas ao mesmo tempo, isso daí tá parecendo confusão. E dentro, a gente acredita que não vai, né? O pessoal autista vai fazer isso? Faz. E às vezes faz, você nem percebe que é algo tão assim, quando você vai ver... Autista com autista? Oxi, rapaz! Tá vendo? Então, só que aí, pra gente não querer ficar tão intenso a ponto de desconfiar de todo mundo, porque assim, eu gosto muito de ter paz. Adoro, né? Todo mundo quer ter paz. Paz. Você não precisa ter paz abraçando e tomando cerveja com todo mundo no final de semana, mas ter uma boa convivência. Só que às vezes você fica meio ressabiado com o mundo e você começa a ter medo de conviver até ali virtualmente. Porque você não sabe de onde vem, como vem, quando você vai ver. Virgem Maria. E às vezes espera aquele padrão, né? A Isa, graças a Deus, tem o sensor muito mais afiado do que o meu. Eu sou muito, muito, muito criteriosa e muito chata com isso. Eu chego até a ser meio neurótica, porque é uma coisa que eu acho que eu já falei até pra elas, que a minha deficiência não é brinquedo e o meu nome não é palco pra maluco dançar. Então, eu sou muito criteriosa com tudo que chega pra mim, com tudo que eu passo pros meus seguidores. Porque eu não aceito colocar, tipo, é como se eu tivesse uma responsabilidade acerca do que eu tô passando. Então, Mas não deixa de ser, não né? deixa de ser. Porque acho. eu tô lidando com a vida de outras pessoas. Eu não posso sair por aí arbitrariamente colocando pessoas em situação de vulnerabilidade. Tipo assim, você brincar com o dinheiro dos outros, você brincar com as condições dos outros, sejam mentais, físicas ou anyways, é muito delicado, mexe com muitas áreas da vida. Então eu sou muito chata e muito criteriosa. E como eu tenho muito isso de ter sido muito censurada quando criança e eu ter sido uma criança muito excluída, de ficar observando muito todo mundo, eu tenho muita regra dentro do meu cérebro do que determinados comportamentos significam, porque vai batendo justamente nesse monte de regra que existe dentro da minha cabeça, talvez só exista dentro da minha cabeça. E aí quando chega no momento eu já falo, ai mano, eu já sabia, não é uma grande surpresa. Uma mensagem do nada. É, uma mensagem do nada. Puxando seu saco. Não só puxando meu saco, mas fazendo perguntas muito específicas sobre assuntos muito específicos que, tipo assim, se você não tem intimidade com a pessoa, por que você tá perguntando isso? Regras que existem na cabeça, né? Eu já tentei passar para outras pessoas, mas eu vi que realmente é um negócio da minha cabeça, mas que funciona para mim. E aí eu tenho esses bordões que eu não falo para as pessoas, eu vou falar para vocês agora, mas eles só passam na minha cabeça. Que é assim, se eu tô com dúvida, a resposta é não. Se você está com pressa, a resposta é não. Se você não vai me dar detalhes do que você precisa, a resposta é não. Se está muito complicado e eu estou com dificuldade de entender, eu me considero uma pessoa inteligente. Se eu não estou conseguindo entender, então a resposta é não. Na verdade, então, Faz sim, sentido ele é direto. Os demais Faz é não. É sentido não, pra mim. exato. Exatamente. Se a pessoa Mas é realmente tem uma objetividade. coisa boa para me oferecer ou está precisando da minha ajuda para um negócio bacana, a pessoa vai chegar e ela vai conseguir me explicar de um jeito que eu entenda. E eu tô falando isso... Eu não sou a pessoa mais empática do mundo, muito pelo contrário, eu tenho empatia depois que a pessoa me explica a É situação. igual eu também. Né? Nossa. Quando eu expliquei pra cá, Meu quando eu Deus, expliquei pra pra Cássia quando eu precisei lá da petição, ela me pediu os detalhes, eu mandei os detalhes pra ela, não mandei assim muito objetivo e tal, eu joguei, leia aí. Aí ela leu, tirou a Jeito opinião Karina dela. de ser. Aí ela falou assim, Prints e tudo mais. aí ela virou pra mim e falou assim, eu vou parar, vou ler, tirar minha opinião. Aí se fizesse sentido, aí fez sentido pra ela, ela foi e fez um vídeo pra mim. E ela me pedindo. deixou à vontade. Se ela falasse, você tem que fazer até amanhã, eu já falo, Eu deixei, é verdade. Eu sou muito parecida com a Cássia. A gente conversou muito sobre isso, né? Nesses dias eu tô com a Karina. Sim. E sim, sou muito objetiva. E isso que a Cássia falou que é regra da cabeça dela, também é regra da minha cabeça. A gente tá compartilhando o mesmo neurônio. Então, assim, por isso que às vezes eu falo que, sei lá, às vezes eu sinto que eu sou uma pessoa tão rasa, porque eu corto as relações logo no começo, entendeu? Se eu vejo que logo no começo não tá fazendo sentido, eu também é não. É não, é não, é não. Mas eu vou falar como uma profissional, gente. Às vezes pode ser um problema para os neurotípicos que, né, estão aí, as pessoas típicas aí, né? Mas eu acho que é uma dádiva
Porque é a sinceridade que falta muito no dia a dia. Então, assim, quantas pessoas que às vezes ficam, não sei, tá, tipo assim... Com falsidade, né? Exato. E vocês conseguem ser direto no ponto. Entendeu? Isso é importante. Então, eu acho que não é a gente não pode ver como um defeito. A gente tá aqui para mostrar que cada um tem uma singularidade, mas cada um tem um perfil que a gente respeita isso e é um valor enorme que as pessoas precisariam aprender aqui nessa roda de conversa, todo esse perfil que cada um tem, essa individualidade, essa sinceridade, é o que a gente precisaria, né, multiplicar. Agora eu vou fazer perguntas para você, hein, sobre as suas áreas de estudo. Você faz estudo do envelhecimento, né? Eu estava falando com a Evelyn, a gente dirigindo, sobre a quantidade de estímulos que tem em São Paulo de som e de outras coisas. E aí, entre o contexto que a gente fala, ela fez a analogia do computador antigo, de coisas que as pessoas neurotípicas impõem, mas tem coisas que elas impõem que não faz bem nem para elas. Por exemplo, a questão auditiva, poluição sonora que tem, poluição visual. Pode hoje não ser um problema com uma pessoa neurotípica, mas o quanto isso impacta quando a pessoa vai envelhecendo em relação a esse tanto de barulho, esse tanto de imagem de poluição visual e o jeito que as pessoas, por exemplo, na comunicação neurotípica, questão de ironia, sarcasmo, isso prejudica as relações típicas também, que tem muita briga e assim, elas não vão parando, vão fazendo uma coisa atrás da outra, essas socializações exacerbadas com 1 litro de bebida todas as vezes, porque eu também, quando estava bebendo de vinho demais, eu estava desregulada. Então, e elas não param para refletir. E aí eles reclamam dos autistas falarem de som e tudo mais, mas é um problema que é para a sociedade. E no envelhecimento chega, né? Uhum. Sim. No envelhecimento, gente, eu falo que eu estudo envelhecimento para cuidar do adulto ali, que a gente não envelhece, só tem que preocupar com o envelhecimento quando é 60 anos. Nós envelhecemos desde que a gente nasce. E o que acontece com o envelhecimento? Maior rigidez e maior isolamento social. Né? Aí costuma ter, às vezes, até um quadro apático, um quadro depressivo. E a gente nota, quando a pessoa ela tá dentro do espectro, isso daí intensifica muito mais. Ela quer se isolar muito mais. Ele fica muito mais rígido, do tipo assim, isso é aqui. Imagina, normalmente os idosos, eles têm um perfil de tipo... Às vezes, ou o cônjuge falece ou qualquer coisa do tipo, precisa morar com o filho. Gente, isso para um idoso é difícil, mas para um idoso atípico, então, é, assim, perturbador. E eu falo que, hoje em dia, a importância dessa questão do diagnóstico é muito mais para ver como lidar com as questões. Porque eu já cheguei a fazer diagnóstico em idosos autistas que chegaram no diagnóstico do autismo e a mudança, o fato assim, falar assim, gente, não trabalha dessa forma, trabalha com essa, em toda a equipe. Gente, mas mudou a vida daquele idoso. Por quê? Todo mundo estava esperando o que era o esperado socialmente correto. Então, é importante dizer que intensifica e sim, tem maior prejuízo, mas que esse é o diferencial. Por isso que eu falo muito da importância da questão do diagnóstico, da importância da pessoa se entender, da pessoa não só fazer o diagnóstico, mas fazer um tratamento também. Como que eu vou melhorar a rigidez? Eu sempre falo da rigidez, não é? A rigidez é um dos pontos mais importantes que eu falo no dia a dia. No trabalho terapêutico, isso é um ponto importante quanto os outros. A gente precisa trabalhar essa rigidez porque é isso que vai manter a gente ativo. E vou te falar, a gente precisa se conviver socialmente. Pode ser um grupo social mais restrito, não precisa ser aquele grupo de pessoas muito cheio, né? Imagina, olha só como que a gente conseguiu. Né, gente? A gente tá aqui num grupo, a gente tá quase um em cima do outro, assim, mas eu fico feliz de ver isso. Por quê? Porque o quanto que vocês estão buscando saber, essas pessoas todas que estão online aqui, também, as pessoas que acabam nos seguindo, muita gente não consegue, às vezes, ter o acesso, mas o quanto a gente trazer essas informações, as pessoas conseguem entrar com a essência, porque cada um tem sua individualidade. E sabe qual que é o nosso diferencial? É a essência. Parte da minha seletividade alimentar era a rigidez cognitiva, que eu não aceitava provar coisas novas de jeito nenhum. Pronto, tá melhor. Isso é de muitos, muitos. Mas tá bom, terapia vibracional, não foi algo diferente? Não gosto de brócolis. Você já comeu? Tá doida?
nunca que eu vou comer. Eu não gosto. É só estômago de uma ovelhinha. Eu não gosto. Aplico uma ecolalia todas as vezes que minhas crianças falam que não querem comer nada. Isso é uma ecolalia do filme Valente. Da Valente, da Média. Ela tem? Tá. Quando as crianças não querem comer nada, eu falo, é só o estômago de uma ovelhinha. Custei saber que isso era ecolalia. Mas voltando sobre o assunto ali da rigidez cognitiva e o quanto é uma das características mais terríveis assim dentro do espectro, né? Porque atrapalha muito o nosso relacionamento social. E o autismo, ele é muito complexo, é muito difícil assim, lidar com ele, mesmo a gente se entendendo e amando a gente como a gente é difícil. E simplesmente para você sobreviver, você precisa interagir. Então, esses dias eu tava falando assim, que as pessoas, elas falam pra gente, olha, eu tô do seu lado, pode contar comigo, pessoas neurotípicas, pode contar comigo e tudo mais, até elas se depararem na prática com a sua rigidez. Eu e meu filho, meu esposo e minha filha, a gente tava jogando vôlei, e aí o pessoal falou, não, vai ser legal jogar com vocês. Então foi a primeira vez que a gente foi, e eu quero introduzir as crianças, eu quero que as crianças socializem, né? Eu quero que eles desenvolvam. E aí mudaram uma regra lá do vôlei, que depois que a gente já tinha jogado 2 vezes, mudaram a regra. E eu e o meu filho, que somos os mais rígidos, a gente foi perguntar pro rapaz por que e tal, não sei o quê, e o rapaz cresceu pra cima da gente. Super discutiu e a gente ali sem entender. E aí eu expliquei pra ele, olha, explica de um outro jeito então, porque nós dois somos autistas. Ah, vai falar agora que é negócio de autismo. Então, assim, eles falam que estão do seu lado, que vão te apoiar até a hora que se depara com a sua rigidez. Ou então E aí fala que esse tipo de gente, porque gente assim não se cria comigo. E aí sempre vem aquela Você já situação manda ali, logo. quando você tá sendo bem-vindo, útil, simpático, afável. Aí tá tudo bem, né? Que Claro, maravilha. aí é a hora ótimo. que você chega e fala assim, peraí, não. Por que não? Porque eu não consigo. Ah, vai começar. Vai começar com esse negócio de autismo? Vai gente, começar com essa essa frescura. Eu realmente não consigo. Não consegue porque Conta até 10. É que nem falar sobre a previsibilidade do autista, né? A gente ter a questão da previsibilidade. Eu falo que eu preciso de previsibilidade, mas eu aprontei com a Evelyn, né? Sobre previsibilidade. Eu não dei todos os detalhes, né? Eu mesmo, né? Não gerando previsibilidade para os amigos autistas, mas a gente sofre muito no mercado de trabalho, então foi super desafiador lidar com imprevisibilidade. Eu ouvi recente esses dias que porque eu estava falando que imprevisibilidade me gera muito desconforto e tal, aí a pessoa virou para mim e falou assim, uai, mas o mundo é imprevisível, você não consegue lidar com imprevisibilidade. Eu olhei de volta para a pessoa que antigamente eu brigava, né? Eu falava assim, é por isso que eu mudei para a cidade mais imprevisível do país, mas ainda assim não funciona de acordo com as regras da sua cabeça. Sabe uma coisa que eu prezo, gente? E, assim, eu tenho visto resultado, talvez, não sei se vocês concordam, eu acho que é bom a gente trazer isso, a Karina vivencia um pouco disso. O trabalho que eu proponho aqui no Instituto é assim, gente, não se apegue ao profissional, se apegue ao seu processo. Isso foi uma coisa que eu trouxe essa previsibilidade e eu trago isso para os pacientes, principalmente os pacientes autistas, sim. Você vai entrar num processo com um profissional, mas pode ser que em algum momento isso mude. Por quê? O processo é seu e não do profissional, porque aí entra naquele apego, como vocês disseram. Entra naquela questão de eu preciso daquela pessoa, é como se fosse meu oxigênio. Eu falo, não, gente, vocês precisam entrar do seu processo, porque quantas vezes, né? Bom. A gente muda e a pessoa entende que, nossa, eu tô criando as coisas pra mim e eu estou aprendendo a lidar com as minhas questões, independente de quem tá conduzindo, que a pessoa ela está sendo ali aquela condutora, diferente do que muitos psicólogos fazem, porque os psicólogos é quase, como que a gente fala? Quando, meu Deus, fugiu o nome. Não, quando... não, eles normalmente fazem assim, faz uma sessão gratuita aqui, que vou depender de você, tipo, pra gerar aquela dependência. Eu falo, não, olha só, eu vou te dar as ferramentas e você vai andar, entendeu? Tem gente que precisa ter uma questão de um suporte independente do processo, ok. O Instituto é meu suporte. Então, mas assim, aí fica mais fácil, imagina, se vier o fulano, ciclano, você viu, o Instituto não é a Marcela, tanto que eu não atendo a Karina, não. E é uma coisa que isso é muito claro, por quê? Porque como eu tenho essa proximidade, é difícil eu falar, eu vou atender do mesmo processo
quando o Alexandre, ele fez o processo com a equipe, mas ele passou comigo. Porque eu sei que eu preciso dessa proximidade de todo mundo e que na hora que desanda alguma coisa, eu coloco ali para ajudar. Mas ninguém depende de mim ou de qualquer outra pessoa. Eu já tive vários adultos no meu trabalho já me trazendo queixas de profissionais que chegaram e falaram, talvez me disseram que seria bom fazer uma avaliação por isso. Até médico recomendando. Aí essa colega disse que a terapeuta dela falou que não seria bom, nesse momento, ela se descobrir. Que não seria... Acontece bastante. Eu acho... Porque você quer agora... Qual o benefício? Quantos Você ia médicos? falar alguma coisa. Eu não sei o que você acha. Se for para discordar, não tem problema. Mas eu... Não, você falou das pessoas estarem no próprio processo, né? E eu falei que eu passei por terapia, eu chamo aqui de terapia convencional, ou seja, passando por terapia sem saber que era autista. No canal tem algumas histórias engraçadas, mas assim, tem coisas que só fazem sentido para mim e na minha própria cabeça e não vão fazer sentido para mais ninguém. Então, eu tenho pouca rigidez cognitiva e ao mesmo tempo muita. É só você não mexer na rigidez errada. Porque hoje, por exemplo, eu tinha um compromisso semanal marcado nesse horário, eu consegui lidar com isso, numa boa. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comer. Porque a minha rigidez de manutenção física e regulação, eu não posso mexer uma vírgula. O resto eu consigo. E aí é um processo de falar, vamos diminuir a rigidez cognitiva. Não me mexa no meu horário de dormir, de comer, de ir ao banheiro, de beber água. Não mexa nisso, porque não funciona. Agora, todo o resto, você não vai nem ter trabalho para mexer. Imagina a minha dificuldade de preparar os comes para pessoas que têm seletividade, que eu não sei quais são as seletividades. Eu falei, gente, joga pro universo que alguma coisa cai, nem que seja para trocar o pão, né, Só deu Evelyn? aqui, na hora que ela entrou aqui com o negócio, mordeu. Gostei não. Não, Eu foi falei, não engraçado. tem Ela problema. mordeu ela. Esse aqui eu não gostei, não. Falei, daqui, Evelyn. Aí eu comi. Aí Gostei. deu uma Ah lá, trocada tá de pão com a É, outra. a gente Não, trocando eu quero os seu lanches. pão, mas eu quero Troca a seu... proteína. a proteína. Troca a Dá o seu proteína. queijo, pega o seu pão. Foi muito bom. Isso que ela falou Mas da tava rigidez muito que não pode mexer, eu discutindo com o professor, brigando não, né? Que a gente tem várias discussões respeitosas. Aí ele, Karina, você é muito rígido. Eu falei assim, você é mais rígido que eu para outras coisas, por conta de gente falando de viagem. Se eu não for para viajar com conforto, com tudo mapeado, eu prefiro não viajar. Eu prefiro, tipo, qualidade. Mas você tem que trabalhar isso. Aí eu falei para ele, eu trabalho a minha rigidez em coisas que eu acho na minha cadeia de valores mais importante. Então, no ambiente de trabalho, eu sou chamada de flexível, porque eu estou concentrando toda a minha energia para ser flexível lá no ambiente de trabalho. Para outras coisas, mas você está deixando de se divertir? Não. A questão de diversão e de felicidade é algo também muito individual e pessoal para cada pessoa, e muito Total. subjetivo. Mexendo com o meu ciclo circadiano, eu consigo exercitar a flexibilidade em qualquer outra coisa. Olha, ótimo. Esse é o importante, é saber a estratégia. Olha, eu consigo, desde que... E tá tudo certo. Eu penso muito E assim, eu- não mexendo no meu convívio dos meus horários e tudo com as crianças, eu encaixo tudo. Hoje, como foi bem antes que a Karina comentou comigo, aí eu lembrei, na terça-feira tem natação do Daniel e a minha, que não tem problema faltar um dia. Então, entrou. Mas se alguém que falar, Camila, preciso que você faça tal coisa, não, mas é o horário das crianças. Camila, a pessoa já desfez daquilo, esquece. Eu não vou conseguir, porque é a minha prioridade. Os demais a gente consegue. Muito bom. Eu tenho muito uma questão assim, mas eu acho que é porque é meio que uma briga entre o autismo e o TDAH, que eu preciso de uma rotina desrotinada. Que é tipo assim, eu tenho que fazer a mesma coisa toda semana, mas ao mesmo tempo eu preciso de muito espaço pro TDAH dar uma... Liberada geral? Por conta da hiperatividade mental. Porque toda terça-feira de manhã eu tenho aula de bateria. Toda terça-feira de manhã eu tenho aula de bateria. Semana passada meu professor desmarcou a aula da semana passada porque ele teve exame médico. E ele avisou isso, tipo assim, segunda-feira. Pra mim, isso daí foi o fim do mundo. Acabou com a minha semana. Eu quis morrer. Mas, ao mesmo tempo que todo dia da semana eu tenho a mesma coisa pra fazer, eu preciso de muito esse espaço pro TDAH dar uma... Ok, talvez aqui eu tenha que sair da rotina, porque senão eu vou viver em crise. E é isso. E o ruim é que meio que provoca o outro. Como eu posso explicar? Tipo assim, ao passo que eu preciso de muita rotina e eu não preciso de tanta rotina assim, um fica meio que
querendo tomar o controle do outro, falando, tipo, é uma ordem rigidez. dentro da desordem. Os dois têm muita rigidez. E as duas rigidez meio que batem uma na outra. Então é basicamente viver com os dois, um brigando com o outro. O que eu e a Evelyn fizemos para a questão da viagem dela aqui para São Paulo? Nós fizemos um grupo no WhatsApp com um cronograma e colocamos tudo que, teoricamente, nós faríamos. Nós não estamos fazendo na ordem que a gente colocou que faria. Tá fazendo um cronograma. Mas a gente está seguindo isso. Traz uma segurança absurda. Que aí o nosso TDAH tá livre e o autismo tá confortável. Sim, foi muito estratégico. E quando as pessoas perguntam, você descobriu que você é autista, você toma medicamento? O medicamento pro autismo é terapia, né? É você conseguir entender, porque é um transtorno comportamental. Então, você entende o seu comportamento, você entende como é que você funciona, e você vai buscar mecanismos para você criar essas estratégias para você viver um pouco melhor. E quando as terapeutas dão a notícia, eu não sei se todas fazem, né? A minha, ela costuma dar a época em que isso se desenvolve. Aí é o que eu falei, dá aquela tristezinha, né? Olha, Cássia, isso daqui que você está exibindo é uma dificuldade na questão da permanência do objeto. Lá pelos 6 a 8 meses de idade, eu falo, não, eu não tô com esse atraso todo, não. Não é possível. Nessa época era pra você ter feito isso e não aconteceu. Rapaz, 40 anos depois você vai mexer nesse negócio. Deixa eles quietos. Agora um assunto em alta também, sobrecarga sensorial. Misericórdia. Olha só. Gente que viaja e volta sobrecarregado. 14 horas dentro de um ônibus. E aí, como que vocês lidam com isso? Porque tá Que vendo? fica Acho com que cada... sintoma de gripe, de doença. Dor no corpo, dor de cabeça e a forma de lidar, a minha, eu não recomendo. Eu faço um monte de disclaimer, não siga meu exemplo, porque isso é uma coisa horrível. Mas como eu não sabia que eu era autista, quando eu fazia movimentos estranhos, as pessoas diziam que não podia. Quando eu ficava girando, as pessoas diziam que não podia. Aí eu fui... Aí eu encontrei uma coisa que na época as pessoas acharam ruim, mas não tanto, que é o vício. Então, hoje, como que eu lido com sobrecarga sensorial? E daqui a pouquinho eu vou precisar lidar com a minha sobrecarga sensorial. Você tem TDAH também, né? Fumando, não. Não tem TDAH? Não. Mas eu fumo, igual uma chaminé. É para fazer isso? A Cássia tá dando um conselho? Não. Por quê? Porque a mesma coisa que te alivia da sobrecarga sensorial, ela entra na rigidez cognitiva e de hora em hora você tem que parar tudo que tá fazendo para... Atrapalha. Mas... por que eu quis contar essa história, embora dizendo para as pessoas não seguirem esse exemplo? Porque se você não diagnostica a pessoa e ela tem crise sensorial e ela vai falar em criança, tipo, nossa, aqui tá um barulho insuportável de ar-condicionado, ninguém tá ouvindo, fala, essa criança é chata, essa criança é fresca, o barulho vai continuar. E esta pessoa vai crescer e ela vai encontrar alguma forma de lidar com isso e não necessariamente é uma forma saudável. Geralmente de não é. todos Se os não tem vícios que acompanhamento. existem, eu dou graças a Deus que o meu é o menos pior, porque poderia ser bebida alcoólica ou outro tipo de substância ilícita, mais pesada, ou jogo, compulsão de consumo, qualquer coisa que trouxesse. Cada vez que você tem uma crise, você precisa ter alguma coisa para resolver. Vai ser o que tem a mão. E São tem... prejuízos, Você falou da estereotipia. Vocês têm alguma outra estereotipia aí? Sempre foi das mãos? Eu fumei por 20 anos, até comentei uma vez com a Cássia, muito difícil para parar, porque realmente é como se eu estivesse... Alguém tá segurando a minha mão. Então, se eu saísse na rua, eu tropeço muito, porque eu tenho que pensar muito para andar e as pessoas estão me olhando, eu tô ouvindo tudo, e aí junta um pouco da ansiedade, e o cigarro me dava essa tranquilidade. Eu podia nem estar tragando, o cigarro aceso batendo na mão, eu não ia tropeçar, não estava todo mundo me olhando e estava tranquilo. Deu aquele pico de ansiedade, a nicotina vem, te ajuda, te acalma, beleza. O fedor era horrível, era feio, não achava bonito, não era para socializar, era realmente uma necessidade de suporte. Só que vicia. E essa necessidade de suporte durou 20 anos. Então, eu tenho, né, de estar ali conversando, eu gesticulo muito, eu me mexo. Só que a gente acaba moldando até a estereotipia. A gente, tipo, quando eu vejo que eu tô muito
Aí eu vou lá, ponho a mão aqui, aí eu começo a rodar. Eu gosto de Aí rodar no- com as pessoas. Então, A pessoa tá ó, falando, eu faço isso. Isso aqui E- é estereotipia. É porque a gente quer fazer, Mas eu na tô verdade, concordando isso com as aqui, pessoas. mas Na verdade, isso aí você sabe que tem a ver, que é o fato da gente ser autistas de níveis menores, suporte, nível 1 de suporte. Por quê? A gente tem o intelecto preservado, a gente vai entendendo todas as situações e a gente vai se moldando. O autista de nível maior de suporte, que tem ali, por exemplo, vou dar o exemplo da minha casa. O meu primo, ele tem 30 anos, ele tem deficiência intelectual. A estereotipia dele é aquela. Ninguém nunca questionou a estereotipia dele, ele não tem essa consciência de ter que mudar a estereotipia dele, mas a gente não. Então, assim, a pessoa de nível 1 de suporte, ela não tem só uma estereotipia. Ela desenvolve ao longo da vida 5, 6, 10 estereotipias. É rodando, é mexendo com a mão, é mexendo com o nariz, é carregando uma xuxinha para todo canto, entendeu? São várias as estereotipias. São muitas. É o cabelo. Eu vivia passando a mão no meu cabelo. Porque eu uso muita blusa. Olha lá, ó. Eu não Várias. consigo parar. Porque você fica Camila, puxando. que braço feio. Tá bom, eu sei. Eu desisti de ser bonita faz uns 10 anos. Eu não consigo. E é algo assim que, nossa, Gente, né? Todo movimento que eu faço é para chamar atenção. E um comportamento Tudo, também. Todo movimento que eu faço lá, tá? Querendo Tá chamar querendo atenção. chamar atenção. É. Tudo. É, Tem até uma coisa que é engraçada. Eu não sei se mais alguém tem um relato parecido com esse, mas eu descobri que eu tinha uma estereotipia quando eu era criança, que eu não fazia ideia que era uma estereotipia. Eu chupava o dedo e eu esfregava a pata do meu ursinho de pelúcia no meu nariz. E eu ficava 24 horas por dia fazendo isso. No ultrassom da minha mãe, na barriga da minha mãe, eu já estava chupando o dedo. E aí, tipo assim, a minha mãe ali, ó. E eu não fazia ideia de que era uma estereotipia. E durou anos da minha vida, eu precisei de algumas intervenções aí pra parar, porque meu dedo tava ficando deformado e os meus dentes também. Eu precisei aí usar aparelho por uma cota, mas era sempre tipo assim, eu nunca me liguei de que era uma estereotipia, só fui descobrir depois que minha psicóloga falou, isso daí era uma estereotipia. Tipo assim, um repetitivo, muito repetitivo. bem repetitivo. Gente, uma coisa, e andar na ponta dos pés? Vocês Eu andaram corro. Só quando era criança, depois não mais. Eu achava. Eu movimentos rápidos. Subir Eu. escada, Sim. correr na ponta do pé. E se eu tô Correr, sentada, eu tô aqui na dançar. ponta do pé. Eu achava que eu não tinha o Escada negócio também. da ponta Eu do subo pé. escada na ponta do pé. Eu achava que eu não tinha o negócio da ponta do pé, porque eu achava que a ponta do pé era literalmente assim. Mas é justamente, eu subo escada na É, ponta do pé, eu eu fico também. parada com o pé assim de Isso, lado. virado. Eu fico de lado também. Meus tênis, eles entortam E eu- assim. Pé lateralizado. né? Sim. Meu E tênis, ele entorta assim, porque a gente não anda normalmente assim. Mesmo que a gente não anda na ponta do pé, a gente anda ou com a perninha pra fora, a perninha pra Eu dentro. tenho uma perna da ponta do pé que todo mundo comenta lá achando que é pose, né? Mas não É, é. São muitas comorbidades. Eu tenho a escoliose, a síndrome de Ehlers-Danlos, Sim. Essa eu Que não é- investiguei, não. que a Eu sei de que a Isa qual é tem diagnóstico. também. Eu tenho uma diferença de 7 centímetros de uma perna para outra. 7 centímetros é muito. Sim, uma perna mais curta que a outra, eu tanto assim. Tudo. Por exemplo, tudo que eu faço naquele Instagram é pra chamar atenção, é pra não sei o quê. gente, E as o pessoas intuito da É. rede social, não sei se E alguém eu já sinto falou uma com as dor pessoas. absurda na minha bacia. Muita dor. Sim. muita dor. É uma dor crônica. Eu tô morrendo de dor aqui. Entendeu? Mas. Só que a gente tá tá meio que suportável. acostumado a... Você tá com dor assim, também? Sim. Nossa, aqui. Nossa, eu Operando a tô. minha. Hã? Operando meu quadril. Eu operei o direito, falta O quadril? Por que a gente tem negócio. Ele Oh, teve meu Deus do síndrome céu. É tudo lascada com Né? o quadril dos membros. Não, gente, eu já vi gente operando por causa que andava muito na ponta do pé. Sim, tem uns que andam muito na ponta do pé. Muito. Não baixa. É Então, muito difícil. vou contar um segredo, então, que eu acho que eu nunca expus isso na internet e provavelmente esse vídeo ele vai um pouco depois, porque eu tenho um irmãozinho de 10 anos, que ele é filho só do meu pai, não é filho da minha mãe, com uma outra mulher, e ele foi diagnosticado com autismo. A questão ele anda muito na ponta dos pés, a gente está tendo toda a questão de trabalhar com ele a parte de socialização, porque ele chegou com 10 anos, ele tem a sala, tem que fazer a atividade em grupo. O que acontece? Ele faz sozinho. Ele acaba rápido. Pra não ficar sozinho. Aí eu vinha falando, só que a mãe sempre negou.
E eu falava, olha, tem isso, tal, mas isso acontece, essa negação. Eu acho que é pra gente finalizar, a gente falar dessa negação dos pais. E aí, o que acontece? E eu virei e falei, olha, o quanto que isso prejudicou, porque eu já via isso desde os 5 anos, eu já alertava, mas não aceitava, e aí eu pegava e falava assim, olha, isso vai dar um problema, porque vai começar a ter prejuízo, e já está aparecendo. Aí hoje em dia eu recebo e falo, olha, não, eu quero ajuda porque eu preciso ajudar. Então, é por isso que a gente está assim hoje, prejuízo que não foi tratado desde a infância, ele é potencializado na vida adulta. Exatamente. Então, por isso que eu sempre falo da importância desse diagnóstico precoce. E tipo assim, eu passei minha vida inteira sendo assim, o que vai mudar? Eu acho que ouviram o suficiente da importância de como a questão do diagnóstico assertivo, de saber as habilidades, saber as dificuldades, muda a vida das pessoas aqui. Então, eu acho que dá um direcionamento, uma luz, uma tranquilidade, que você não fica naquela coisa, ai meu Deus, por que é isso, aquilo? Porque hoje, o que antes era difícil, hoje acaba ficando para vocês que têm o diagnóstico mais leve, suave, né? Nós veremos isso nos próximos cenários dos próximos dias, né? Eu fico feliz, né, de poder ter colaborado, enfim, de qualquer forma. E eu acho que é uma nova etapa de vida que ali você vai poder viver, porque eu falo que a Karina já foram 2 anos, né? Uhum. E entre outros pacientes também bastante tempo, mas é impressionante o quanto que você vai aprender cada vez mais sobre você. Assim, é contínuo. Uma nova temporada do Alexandre agora, né? Maravilha. Nós vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Fico feliz. E é isso, gente. Vocês acham que tem mais algum assunto assim? Essa questão... Vocês duas que são mães, gostariam de falar como que é essa questão da negação? Porque quando você... Normalmente, o filho... Aí a mãe nega porque às vezes se identifica. No meu caso, essa negação ela veio do meu esposo. O meu esposo, ele... Até eu conversei com a Karina essa semana. Até hoje, o meu esposo ele tem muita dificuldade para poder... aceitar. E não é preconceito, nem nada disso. Ele realmente não consegue. O meu esposo, assim que o Alexandre foi diagnosticado, ele perdeu 20 quilos em 2 meses. Não dormia, não comia. Muita dificuldade mesmo para poder aceitar. Mas, assim, da minha parte, até que não. Então, eu sempre me cobrei, assim, eu sempre questionava que eu não sentia aquele amor avassalador que as mães sentem, ou que eu via na TV, nas novelas, pelos filhos. Eu falava, gente, eu não amo, será que eu não amo minhas crianças? Eu amo os meus filhos. Gente, eu vou pra frente no caminhão pelos meus filhos, faço qualquer coisa por eles. Me chama de cabeçudo de orelhudo, tranquilamente, não é? A minha filha fala, como você me zoa desse jeito? Eu não conseguia entender, assim, né? Hoje eu entendo, hoje eu sei que eu processo as emoções, né, de uma forma diferente, os sentimentos de uma forma diferente, não amo menos, eu só tenho nem é dificuldade, né? É o meu jeito, eu sou assim, eu só tenho que aprender a lidar com isso e tudo mais. Mas, assim, eu sempre fui muito compreensivo com crianças que pareciam com o meu filho, porque eu era aquela criança na infância. Então, sempre fiquei muito chateada com adultos que chamam a atenção de crianças que ficam assim, não tem um bebedor? Eu tenho um priminho que foi... Minha família é cheia de autista. Cheia. Tipo assim, cada mês um recebe diagnóstico. Isso há muitos anos pra trás. Aí eu tenho um priminho que ele ia no bebedouro e ficava assim, ó. E assim, e fechava. E eu não tinha diagnóstico, nem meu filho. E fazia assim. Aí eu falava, gente, isso aí não é macriação, não é nada disso. É alguma coisa. E aí, uma pessoa que estava perto, junto no dia, ficava falando dele e falando que a mãe dele não cuidava dele, que estava fazendo aquilo, que estava derramando água e não sei o quê. Aí mas eu era assim. Né? Aí me dói o coração quando, tipo assim, uma pessoa fica chamando a atenção da criança. Porque então, a gente assim, se vê. Com meu filho, eu vi uma possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor. Agora, o meu esposo ainda está no processo de aceitação. Mas ele faz de tudo, assim, pra poder ajudar. Quando o diagnóstico do Daniel ia sair, eu já tinha o diagnóstico já feito. Eu só precisava que o médico... Eu já tinha laudado. E aí, o que acontece, né? Eu conversei com o médico, realmente. Ele tá dentro do espectro. E... Como vai ser? Falei, ótimo, ele vai ter salvação.
Então, para mim, era salvem essas crianças. Não conseguiram fazer isso comigo, mas bora lá com eles. Então, eu não tive, assim, aquela fase do luto de, que saco, que feio, que vergonha. Não Porque não é. eu não tive isso, porque eu não tinha aquela percepção que as pessoas tinham do padrão. É lógico que educação, boas maneiras e tudo isso, sim. Mas, um exemplo, meu filho mais novo fez aniversário no final de semana, fez um bolinho na casa da avó paterna e eu estava esperando qualquer tipo de reação. Qualquer tipo de reação. Se ele ia ficar feliz ou não, então eu já estava preparada. E ele não quis tirar foto. E ele não quis cantar parabéns. A mãe autista falou, vai querer comer bolo? Quer brigadeiro? Tá tudo bem? Quer brincar? Tranquilo. A família ficou... estragou a festa. Falei, estragou a festa de vocês, porque a criança tá de boa, tá tranquilo. Então, Então, assim, eu tive aquela percepção do tipo, gente, não façam o que vocês fizeram comigo. Eu preciso tirar a foto, eu preciso estar nessa pose, eu preciso fazer isso. Não, não, não. Isso é necessário para o adulto. Na vida da criança que não faz lógica nenhuma. Não tem diferença alguma aquele tipo de situação. Então, foi muito bom ter o diagnóstico. Saber que sim, por exemplo, socialização, que eu não trabalhei, eu nunca fiz uma aula de educação física na vida, não sei como é que eu conseguia passar. Hoje eu consigo, qual que é o esporte que você quer tentar? Vamos tentar? Se não gostar, a gente sai. Então, um se achou no vôlei, o outro na natação, o outro no judô. Imagina, gente, se tacar uma bola, a bola bate na minha cabeça, eu não tenho reflexo. Mas ninguém trabalhou isso, entende? Então, eu não tive. Porém, a família de outras situações, assim, até dentro mesmo da minha família... Ai, Camila, não tem nada disso. Não, não é isso, não. Tá errado. Eu falei, tá bom, beleza. Eu queria falar um pouco sobre a negação também, porque foi algo que eu não vivi na pele no sentido de, tipo, eu não neguei o meu diagnóstico porque eu neguei a hipótese. Porque quando chegou pra mim, eu fiquei, nada a ver essas ideias. Mas quando veio o laudo, eu falei, putz, Tudo a ver. tudo a ver. Que esquisito. Só que a minha família negou muito. Tanto eu não sei muito a minha mãe, porque eu não tenho muita essa abertura de conversar com ela, mas a minha tia, que tá logo ali, que a gente tem mais uma abertura de falar sobre esse tipo de coisa, ela negou tanto ao ponto de que ela ficou obcecada e estudou tudo o que podia estudar. E aí, quanto mais ela estudava, menos ela conseguia negar. E aí ela ficou, putz, caramba, pelo visto era, né? KKK. Mas é um processo muito... doloroso pra quem vive a negação da família, porque você tá lá, tipo, olha, gente, vocês me falaram a minha vida inteira que eu era esquisita, tá aqui a resposta do porquê que eu era esquisita. E aí a família inteira tá, tipo, você é normal demais pra ser esquisito. Só que todo mundo ali também tem um negocinho meio... Aquela coisa que você precisou de um diagnóstico de autismo pra ser chamada de normal pela primeira vez na sua vida. Porque você sempre foi estranha, Sim. insuportável, chatona, mimada. Nossa, que pessoa intragável. Sim, e na Mas, minha família... não, você é normal demais, você não é autista. Sim, na minha família tem muito subdiagnóstico. Eu não quero diagnosticar ninguém, porque eu não sou profissional da área, não cabe a mim. Mas tem muito diagnosticando o povo. Mas tem muito subdiagnóstico. Eu tenho um primo mais novo que ele foi diagnosticado com TDAH. Não quiseram fazer a investigação de autismo nele, mas ele é cagado e cuspido. É um negócio que eu já tentei conversar com a mãe dele e falar, tipo, colega, vamos dar uma investigada, porque vai melhorar a qualidade de vida dele. Porque ele fala pra mim que eu sou a única pessoa dentro da família que ele consegue ter um relacionamento de, tipo, conversar sobre as coisas, porque ele sabe que eu passei pelas mesmas coisas que ele passa. Ele sabe que as minhas dificuldades eram muito próximas das dele. Mas tem muito subdiagnóstico na minha família. Tem alguns diagnósticos também. Então é um negócio meio que tipo assim... É genético. É muito, muito genético. É, Mas que negar não resolve muita coisa. É negar, só atrasa o processo. exatamente. E eu vejo muita gente assim o tempo todo, sabe? Quando eu vou ser muito sincera, porque eu evito ter meu olhar profissional nos meus ambientes sociais, porque isso daí pode deixar um problema muito grande. Então, às vezes as pessoas falam, eu ainda brinco, mas num sentido verídico do tipo assim, eu não trabalho de graça, então fica tranquilo que eu não vou te diagnosticar. Porque eu acho que o diagnóstico ele vai muito além
de simplesmente só um nome e acha que o processo avaliativo ali é rápido e não é isso. A gente tem que olhar a especificidade, porque eu acho que o maior diferencial, que é o que eu prezo aqui no Instituto, é a questão do diagnóstico com direcionamento. Porque uma vez eu lembro que a Karina me trouxe esse feedback e outros pacientes falaram assim, às vezes eu não sei e muitas pessoas não sabem o que fazer depois que pega o laudo e bota debaixo do braço. E aí o que eu falei? Então tá, então eu vou pegar e dar todo o direcionamento para quando você sair com o laudo daqui, você saber os primeiros passos para fazer o que fazer. Foi o que eu disse, é criar a independência. Claro, se precisar de uma ajuda, nós vamos estar aqui para poder caminhar juntos. Mas não vai ser só simplesmente toma o diagnóstico. Não, você vai saber suas habilidades, você vai saber suas dificuldades e o que você pode usar de estratégia para compensar essas dificuldades. Então aí a gente termina aqui com uma mensagem, né, do nosso integrante aqui do online, que disse que diagnóstico é uma bússola para tornarmos pessoas melhores. E eu acho que é assim que a gente preza, lembrando que não é só diagnóstico que muda a vida. A gente precisa ali estar trabalhando e ter todo esse tratamento. Gente, muito obrigada pela participação. Fico muito feliz pela confiança, principalmente de ter ouvido, né, o quanto que vocês deixaram de fazer alguma coisa para estar aqui. E eu quero muito poder ajudar sempre que for possível, então sejam sempre muito bem-vindos, todos que estão aqui presencial e também todos online também, sejam sempre bem-vindos e vamos multiplicar. O objetivo é conscientizar, esse é o meu maior objetivo. É isso, gente. Alguma coisa da Karina? Nada a declarar. Obrigado. Obrigada. Só a última frase que eu gosto de deixar sempre. Claro, vamos lá. Para qualquer pessoa, nunca desista de você. Porque se você já é adulto, você já passou por um monte de processo, um monte de diagnóstico, tomou um monte de remédio, chega uma hora que você sente que nada se encaixa, que nada faz sentido, que você é uma pessoa que não tem jeito, não desista de você. Em algum momento você vai descobrir o que você tem e o que você precisa fazer, mas não desista. Muito bom, muito obrigada, viu, gente? Aê!